Olá, hoje é dia 1º de janeiro de 2021. Um feliz ano novo para você. Que seja um ano de boas surpresas dessa vez, né? Aqui na Exame a gente continua de recesso e você continua acompanhando o Fórum GRI de Fundos Imobiliários 2020. Mais alguns dos painéis com informações importantíssimas, as melhores cabeças do mercado. Aproveite! Bom dia a todos. É um prazer recebê-los nessa terceira edição do Fórum GRI de Fundos Imobiliários. Esse evento que nasceu há 3 anos atrás, no intuito de levar conteúdo, compartilhar experiências sobre o universo de fundos imobiliários e cada vez mais trazer mais investidores e auxiliar no crescimento da indústria. A todos que participam aqui presencialmente, é um prazer vê-los face to face novamente. Fazia já algum tempo que não víamos a todos. Aqueles que nos acompanham pela internet, sejam todos muito bem-vindos. Nossa equipe me informou que nós temos mais de 3.000 pessoas acompanhando o evento de forma online ao longo do dia. Então, enviem as suas perguntas, os seus comentários estão abertos para que nós possamos ter também o maior possível de interação. Nós vamos dar sequência à nossa programação agora, tratando sobre o segmento de fundos imobiliários corporativos. O que nós podemos esperar sobre esses fundos corporativos. Nós teremos para compor esse painel Carlos Martins, do Quiné Investimentos, Leandro Busquet-Viana, da 20 Partners, Mauro Lima, da RB Capital e Rony Catalã, do Votorantim Asset. E para moderar esse tema, nós convidamos a Fernanda Rosalém, do Pátria Investimentos, que gentilmente aceitou o nosso convite e vai nos ajudar a coordenar o debate nessa manhã. Então sejam todos muito bem-vindos. Fernanda e aos demais, é um prazer recebê-los aqui. Obrigada, Robson. Bom dia a todos. Prazer aqui estar com vocês, discutindo um pouquinho do setor, o que temos aí pela frente, quais são os desafios, o que podemos esperar. Acho que gostaria de começar aqui passando aí um pouquinho a palavra para cada um de vocês e pedindo aí uma visão de vocês em relação aos principais desafios do setor corporativo e, sem dúvida, falando aí um pouquinho de home office, né, que eu acho que vem sendo aí a maior dúvida até de investidores, lembrando que a gente tem aqui não só, né, a plateia aqui, mas um público grande online, muitos cotistas que, obviamente, têm essa dúvida e como é que os fundos vão se comportar daqui para frente. E acho que, por um lado, se temos desafios, acho que temos também um mercado que vem aceitando muito bem novas captações, né? Tivemos esse ano, durante a pandemia, captações importantes de fundos corporativos, todas muito bem sucedidas. Então, acho que também é uma resposta do mercado, acreditando que o futuro de escritórios existe, né? A gente não vai para um modelo de 100% home office. Talvez a gente tenha alguma transição, né, entre o escritório, como a gente tinha antes da pandemia acontecer, mas talvez alguma flexibilidade tenha que ser aí introduzida. Mas gostaria, então, de passar aí a palavra para o Carlos, depois aqui vamos seguir até o Rony, pedindo um pouco a visão de vocês do setor e o que esperar do desempenho dos fundos corporativos. Bom dia a todos, obrigado pelo convite. Acho que essa é uma das perguntas que a gente hoje mais responde, né? Qual que é o tamanho do impacto na demanda de lajes corporativas, assim? A nossa visão é que o home office traz uma flexibilização para o modelo de trabalho, mas, por outro lado, a gente não acredita que as pessoas não vão voltar para os escritórios, assim. Acho que as empresas vão adotar como um benefício, ou, em alguns casos, até uma decisão um pouco mais assertiva de ter as pessoas 1 ou 2 dias fora dos escritórios. Mas, no dia a dia, a gente sente assim, aquela dificuldade da interação. Acho que a gente tem discutido isso muito dentro do setor e com inquilinos. Assim. Acho que falta... Se você não estiver no escritório, é muito difícil você passar a cultura da empresa, criar aquele sentimento de pertencimento, né? O pessoal de RH fala, é muito mais fácil roubar um
um colaborador que está o tempo inteiro em casa, porque ele não cria aquele sentimento de time, né? Muitas vezes as pessoas recebem convites para sair de uma empresa e não saem porque gostam da cultura, gostam da maneira que a empresa é tocada, gostam do time que trabalha. Então, acho que isso é uma primeira verdade aqui. Isso quanto mais o tempo passa, acho que fica mais evidente, assim. A gente conversou com muitos inquilinos também, antes da pandemia, que já usavam o home office. E tem uma série de desafios, assim, questões de maturidade das equipes, né? Hoje está todo mundo trabalhando muito, porque a vida social ainda está muito limitada, né? Você tem poucas distrações aqui, então as pessoas estão o tempo inteiro ainda, ou muito tempo dentro de casa, muito plugados ali no computador, então elas respondem mais rápido, elas estão mais disponíveis. A vida voltando ao normal, você começa a dividir essa disponibilidade de tempo. Então, a gente acha, primeiro, a volta ela vai acontecer. Você deve ter alguma flexibilização dos escritórios. Por outro lado, a gente acha que uma parte dessa flexibilização deve ser compensada por um menor adensamento. Assim, no Brasil, a gente tem uma métrica de adensamento muito grande nos escritórios. A nossa média aqui aceitável é uma pessoa a cada 7 metros quadrados. Quando você olha para a Europa e Estados Unidos, esse número está muito mais próximo de 10, 12 metros. Quando a gente começa a olhar essa nossa realidade aqui, eu acho que a gente teve ganhos aqui na tecnologia, né? A gente estava comentando aqui antes do painel, você tem um investidor fora de São Paulo, precisa fazer uma reunião, eu acho que o online ele vai encaixar muito bem. Só que para isso funcionar, você também precisa ter espaços dentro da sua empresa para fazer uma videoconferência, talvez uma sala menor, uma cabine. Isso significa menor adensamento. Então, a gente acredita que se a gente e uma questão também até de conforto das pessoas. Eu acho que todo mundo vai ficar com um sentimento maior que essas pandemias talvez possam acontecer com mais frequência. Então, a gente acredita que as empresas vão desadensar os escritórios. Isso poderia compensar aqui do ponto de vista de eu tenho menos gente uma vez por semana, talvez na média, mas eu tenho menos pessoas por metro quadrado. E do ponto de vista de investimento, o que a gente acredita bastante aqui, tudo aqui ainda assim, a gente consegue confirmar, mas é um entendimento muito forte. Mas o que eu acredito mesmo, olhando do ponto de vista de investimento, é que se o impacto for um pouco maior, os prédios melhores, os ativos melhores vão performar melhor. Então, do ponto de vista de decisão de investimento, você, por exemplo, na cidade de São Paulo, você tem um zoneamento muito restritivo. Então, tem prédios e ativos que são quase que irreplicáveis, assim. E a gente viu esse ano muitos fundos trazendo ativos realmente de excelente qualidade. Então, do ponto de vista de alocação de dinheiro, acho que esse é o momento para escolher os melhores ativos, porque esses, no final do dia, se a gente tiver um pouco mais de impacto, esses prédios vão roubar inquilinos das localizações talvez mais secundárias, dos prédios menos eficientes, assim. Então, a gente acha que o home office veio para ficar, ele traz flexibilidade, mas ele não tem um impacto destruidor. E do ponto de vista de alocação, olhar os melhores ativos. Acho que é isso. Bom, acho que quando a gente olha os impactos da crise, né, os momentos os impactos que tiveram no mercado de escritórios, né, a gente teve ali no primeiro momento, né, uma situação em que eu diria que a grande maioria dos segmentos da economia brasileira tiveram um impacto enorme na sua liquidez, no seu faturamento, e uma incerteza muito grande sobre as perspectivas de negócio. Então, a gente viu uma preocupação generalizada dos inquilinos em tentar ganhar algum fôlego, renegociar aluguel, deixar de pagar, ter uma redução, ter um parcelamento. Eu acho que essa etapa já passou, né? Eu acho que todos que têm portfólio de escritórios, de alguma maneira, viveu isso ali nos meses mais agudos da crise, e isso claramente já passou, né, esse efeito. E aí você vai ter um efeito mais de longo prazo, que é qual o impacto na ocupação, né? E aí nos faz ter esse tipo de discussão, né, de qual é o efeito líquido sobre a demanda que as novas tendências vão trazer, né? Mas antes de falar, acho que nossa visão sobre isso, acho que vale ressaltar que o mercado de escritórios de São Paulo, em particular, entrou na crise numa situação muito favorável para o proprietário, né? Porque a gente já via em algumas sub-regiões situações de vacância a níveis abaixo de 10%,
com pressão de preço, né, aumento de aluguel, né? Com aumento de aluguel, em alguns casos, renegociações de 20%, 25%, 30%. Então, o mercado entrou na crise numa situação bastante confortável, né? Isso fez com que a gente tenha situações hoje ainda de vacância bastante confortáveis, comparado até com a história recente, né? E aí, voltando para o tema de qual vai ser o impacto net, né, na demanda, né, eu acho que, na nossa visão, acho que home office 100% para a grande maioria das empresas é uma utopia, eu acho que não funciona na prática. Por outro lado, eu acho que algumas tendências que a gente já acreditava, elas saíram muito reforçadas com essa crise, né? Principalmente, eu acho que duas coisas, né? Flexibilidade. Então, acho que as empresas vão buscar soluções de ocupação de espaço que permitam às empresas ter mais flexibilidade para que possa ter algum percentual dos funcionários trabalhando remotamente, né? Então, e aí eu acho que tem várias possíveis soluções, mas eu acho que vai haver uma maior busca por flexibilidade por parte das empresas. E eu acho que a outra coisa que tem se consolidado como uma tendência é uma maior preocupação com o bem-estar dos funcionários. Então, isso que o Carlos mencionou, da densidade dos escritórios diminuir, eu acho que é uma realidade que veio para ficar. Então, não só a densidade, mas a própria qualidade dos espaços, né? Como é feita a própria ocupação dos escritórios, com mais áreas de convivência, com mais áreas comuns, com mais áreas abertas, terraços e jardins. Eu acho que essa preocupação veio para ficar. A nossa visão é que o efeito líquido não vai ser necessariamente uma redução da demanda por espaço, né? E eu acho que é outro impacto importante que essas mudanças trazem é que a lógica de localização também muda um pouco, né? Então, a flexibilidade leva a com que as empresas queiram ter, eventualmente, escritórios mais próximos das áreas residenciais, e, com isso, os eixos dominantes de escritório da cidade de São Paulo, por exemplo, não necessariamente vão ser as únicas ou as opções preferenciais das empresas para se localizarem. Então, isso, do ponto de vista do investidor, né, eu acho que abre um espaço para oportunidades de investimento que são muito interessantes, né? Então, você amplia muito o espectro em termos de localização, onde você pode investir num prédio de escritório. Obrigada. Mauro, quer fazer a sua contribuição também? Tá. Bom dia a todos, obrigado pelo convite ao GRI. Queria começar contando um causinho. A gente está falando que o home office veio para ficar, né? Desculpem aos que já conhecem essa história. Na verdade, o nome técnico é trabalho remoto. Em 1996, eu estava na Birman, e o Rafael ia lançar, acho que o Birman 11 e 12, e ele chamou uma série de arquitetos internacionais, os top do mundo, americano, inglês, australianos, para falar sobre prédios inteligentes. E aí falaram sobre fachada refletiva para poder melhorar a eficiência do ar-condicionado, elevadores com sensor de carga, BMS, umas novidades da moda. E o último foi esse australiano, que eu nunca esqueço, um baixinho, chegou lá sem, acho que nem era PowerPoint ainda, acho que era aqueles slides que a gente passava e tudo, veio só com o celular na mão e falou: gente, respeito, todos os meus colegas que falaram tão certos, mas com esse celular, era aquele tijolão ainda, acho o Lite 2, alguma coisa assim, e com um notebook e uma boa conexão, a gente vai trabalhar em qualquer lugar. Vai trabalhar em Starbucks, em qualquer lugar que tiver por aí. Então, já se fala em trabalho remoto há pelo menos 25 anos. O que aconteceu nessa pandemia, na nossa opinião, é que teve uma necessidade de a gente ficar recluso em casa, né? E trabalhamos assim. Nos adaptamos, mas a tendência é que isso volte. De abril até julho, estava todo mundo muito preocupado, nós também estávamos preocupados, que o pessoal fosse, não, vamos home office, decretar, um monte de gente decretou, mas depois voltou atrás, né? Nós não perdemos 1 metro quadrado por causa de home office. A partir de julho, começaram-se, sim, algumas negociações em função da crise macroeconômica.
Tá? Ninguém ainda falou, pelo menos para a gente, que vou devolver porque eu vou começar a trabalhar em casa. Vou devolver porque o meu setor está ruim, eu estou querendo devolver, eu estou querendo flexibilizar o valor do metro quadrado de aluguel, porque o meu setor está ruim. Então, eu acho que vai ter essa flexibilização, que todo mundo falou, vai ter, sei lá, o dia do rodízio, por exemplo, pode trabalhar em casa, mas não vejo que seja uma cultura que vá mudar o nosso mercado, notadamente de escritórios. É muito improvável que você contrate um profissional daqui a um mês via Zoom, e ele trabalha em casa via Zoom, e daqui a um ano esse cara faça parte da sua empresa. Ele vai ser um prestador de serviço, ele não vai ter a cultura, né? Na RB, o cara não vai saber quem é o Mauro, se ele gosta de esporte, se gosta de café, E sem isso as culturas não sobrevivem, as empresas não sobrevivem. Eu acho que a gente teve ali, então, se Deus quiser, mais perto do fim do que do começo dessa crise, mas tem um pouco também, né, novidade, que para a gente que é mais velho do mercado não é tão novidade, e tudo que é novidade, como, né, o dito home office, calma, né, há 2 anos atrás a gente estava discutindo muito o coworking, não sei se vocês lembram, no GRI, né? Nossa, o coworking vai acabar com o mercado de escritório, e eu lembro que o Gastão foi muito sóbrio, feliz, e falou, não, ele é mais um inquilino. E a gente notou que é mais um inquilino, não era uma ameaça ao setor imobiliário. Daqui a 2 anos, provavelmente, a gente vai estar discutindo uma outra novidade, uma outra coisa assim. Basicamente isso. Obrigada, Mauro. Rony. Bom, primeiro, obrigado pela participação, prazer. Eu acho, só tentando contribuir um pouco com o que todo mundo falou, lá no BV a gente já tinha um pouco essa cultura, né, de fazer o home office, né, e algumas áreas mais, algumas áreas menos, enfim, mas já existia um incentivo do banco para que a gente fizesse isso, né, e contribuísse com essa linha. Então, para nós, claramente, acelerou muito essa questão, né? Então, era uma coisa que já era uma tendência, a gente vinha vendo o que estava acontecendo em alguns dos nossos inquilinos, em alguns dos nossos fundos, a gente sentia também já essa movimentação do mercado, mas, claramente, o que provavelmente aconteceria ali em 5, 10 anos, aconteceu em 6 meses, né? Principalmente no setor bancário, né? A gente talvez viu que é um inquilino talvez um pouco mais tradicional, das áreas mais nobres, né? E que tem muita relação direta com o real estate, onde ele se encontra, e isso, obviamente, veio acelerar muito rápido. Dito isso, a gente ficou, obviamente, no primeiro momento também bastante preocupado com essa questão, né? A gente tem imóveis grandes alugados, normalmente para inquilinos também grandes, alguns do setor bancário também, mas a gente logo começou a entender que tinham 2 forças que estavam trabalhando ali em conjunto, né? Na hora que a gente começa a olhar um pouco mais a fundo o mercado, a gente vê que as empresas, por exemplo, de tech, que têm um processo criativo muito forte envolvido no dia a dia, demandam ter uma questão presencial, né? A pessoa está em casa lá tentando criar e tentando trabalhar, é um processo exaustivo, né? Você precisa da troca, né? Então, eu acho que a gente viu muito isso, né, acontecendo, algumas demandas novas que vieram aí para as áreas mais nobres, vieram desse segmento, vieram desse setor, então é uma contraforça ali, é um pouco a questão do home office, né? Por incrível que pareça, parece até um certo paradoxo. A empresa de tecnologia precisar de mais espaço. Exato, né? Mas é nítido, né? A gente vê nas áreas mais nobres isso acontecendo, essa demanda vindo, compor ali com o que seria a saída, né, para o home office, ou a menor utilização dessas áreas, isso para a gente é uma tendência, é um alento, acho que é uma boa notícia, né, para o segmento. Mas eu acho que tem um outro ponto de preocupação que bate bastante a nossa porta, que é, como o Mauro bem citou, a questão da macroeconômica, né? Então, na minha visão particular, a gente teve uma resistência grande, eu acho que a taxa de vacância até que ficou bem controlada, né? Eu acho que aquela conjunção, né, de devolução de desconto, de allowance, toda aquela história do tempo que foi feita a alocação, misturado com aquela sensação das empresas de não saber direito o que vai acontecer no médio prazo, meio que segurou um pouco, né, aquela corrida muito forte, a devolução muito grande, né? Então, isso acabou criando uma nuvem de certa proteção para o segmento. Mas, no nosso ponto de vista, tem agora, obviamente, uma segunda rodada, né? A gente está falando muito de segunda rodada, né? Segunda onda, mas a nossa preocupação é uma rodada mais macroeconômica, né? A gente vê que, obviamente, as empresas estão sofrendo, elas estão tendo que se retrair, reduzir gente,
e algumas das devoluções, pelo menos algumas devoluções significativas, no nosso entendimento, são decorrentes dessa corrente, menos do que o próprio home office. Então, por outro lado, como eu disse, o mercado vai se ajustando e vão se criando novos possíveis inquilinos ali que precisam daquela área e daquele contato mais presencial em seu processo profissional. Ótimo. Deixa eu pegar o gancho aqui de acho que tudo que vocês falaram. Acho que tem um ponto bastante importante quando a gente traz esse ponto de macroeconômico e aumento de vacância, que é também a gente olhar o que tem de novo estoque, né, vindo aí pela frente. Acho que diferente de, né, no passado, quando tivemos uma crise macroeconômica, que, sendo, na minha opinião, ela também interfere mais do que a tendência de home office para a decisão das empresas de diminuir espaço ou não, tem muito mais a ver com redução de despesa por conta de uma receita menor do que só por uma tendência de home office, né? Mas acho que é interessante aqui colocar para a discussão também que temos hoje um estoque a ser entregue pequeno, quando a gente olha o nosso passado, principalmente no mercado de São Paulo, em termos de absorção líquida, né? Temos aí algumas, estamos falando de áreas nobres, né, como decisão de investimento, talvez os melhores ativos hoje sejam uma decisão mais segura, e as áreas mais nobres talvez atraiam essas decisões de investimento também. Mas a gente olha aqui, né, o trecho Itaim, Faria Lima, tem muito pouca coisa vindo pela frente. A gente tem um estoque aí um pouco maior na região ali da Chucre e Zaidan sendo entregue, mas também o estoque todo que vem é um estoque muito bom, é um estoque classe A. Então, eu acho que isso é um contraponto também quando a gente olha a situação do mercado hoje, diferente de alguns anos atrás, quando a gente sofreu aí picos de vacância e, por consequência, uma pressão nos aluguéis, né? Então, acho que, nesse sentido, e quando a gente olha também, até o painel aí que a gente teve de manhã falando sobre, né, taxas de juros, hoje 2%. O que vocês imaginam? Assim, a gente vai ter uma pressão de aluguel por conta de eventuais vacâncias? E o que vocês acreditam, pensando até como é que essa indústria se comportou no passado, e qual é o prêmio que vai ser realmente esperado em relação né, o fundo imobiliário versus aí um título público do governo? A gente vai precisar colocar um pouco mais de prêmio para escritórios corporativos por conta aí de alguns desafios de home office ou mesmo em relação ao ambiente macroeconômico, ou a gente deve continuar com o prêmio, né, com o spread histórico aí dos últimos anos? Então, queria colocar um pouquinho isso aí para a discussão. Não sei, quem quiser pegar aí a palavra. Em relação ao spread sobre a taxa livre de risco, acho que o mercado de escritório já está ajustado, né? Porque hoje, onde você encontra os maiores dividend yields, sim, hoje no mercado são nos fundos de escritórios, né? Então, eu diria que até o ajuste... Porque também está descontado, né? O ajuste que deve ocorrer, na nossa opinião, é no sentido contrário, né? De você reduzir um pouco o prêmio que hoje existe, que é um dos mais altos da indústria. Eu acho, obviamente, o mercado de shopping tem um efeito que os dividendos estão muito baixos, então ele perde um pouquinho essa referência. Mas, quando você compara escritório com os outros segmentos, com logística e com outros segmentos, hoje são os fundos que estão pagando os maiores dividend yields, né? Então, acho que isso aí embute, talvez, uma preocupação em relação ao fundamento da indústria. E, quando você pondera todos esses pontos que você falou, né, principalmente a relação oferta-demanda, né, no principal mercado, que é o mercado de São Paulo, eu acho que as perspectivas são melhores do que o mercado está precificando, né? Até mesmo o efeito da crise macroeconômica, eu acho que, para o mercado de escritórios, né, eu acho que uma coisa que influencia bastante a decisão das empresas em expandir, em mudar de escritório, acho que está muito mais ligado à expectativa, né, à confiança do empresário, do que, efetivamente, ao desempenho do PIB naquele momento, né?
E quando você olha o perfil da crise que a gente teve, é uma crise diferente da crise de 14, 15 e 16. Né? No 14, 15 e 16, você olhava para frente e era um pouquinho pior do que o mês para frente era um pouquinho pior do que o mês anterior e assim sucessivamente. Né? Então, isso era muito ruim para a confiança. Né? Aqui a gente teve um efeito muito drástico de curto prazo, e agora, quando a gente olha para frente, só vê as coisas melhorando paulatinamente. Né? Obviamente, alguns setores foram muito atingidos, né? E, eventualmente, não vão conseguir sobreviver, algumas empresas não vão conseguir sobreviver e se reerguer. Mas eu acho que a dinâmica dessa crise macroeconômica agora ela é melhor do que a dinâmica que a gente teve em 2014, 15, 16, com a ajuda do fato de que você tem menos oferta. Então, você tem menos opção para o locatário poder negociar e ter um poder de barganha na hora de buscar uma redução de aluguéis. Né? Corroborando um pouquinho o que o Leandro está falando, eu acho que um ponto de atenção que a gente precisa ter, com a migração natural do capital para os fundos imobiliários, tem muita gente buscando investimento por aí, né? Em todos os segmentos, notadamente no nosso corporativo aqui. Tendo em tela que os locatários não estão, né, com muita saúde econômica para começar significativos aumentos dos aluguéis acima da inflação, e tendo os fundos estarem muito capitalizados, buscando basicamente todos os ativos, né, estão ofertas não solicitadas, etc. Eu estou vendo no mercado uma preocupação por uma inflação por demanda. Estou vendo muito dono de imóvel, muito potencial vendedor, como tem 3, 4, 5 propostas, subindo muito o preço. Esquecendo, né, que o lastro dos nossos fundos imobiliários, o lastro do investimento imobiliário é o imóvel, é o que o imóvel pode render. Então, totalmente descolado do replacement cost e, consequentemente, também descolado do que os locatários podem pagar a médio ou curto prazo. Esse é um ponto de atenção, né, que a gente precisa tomar cuidado com investir, com o que está indo. Eu vejo alguns malabarismos financeiros, né, umas ginásticas, que um dia a conta chega. Quer dizer, eu sempre eu repito muito um jargão, né, o mercado imobiliário não é uma foto, é um filme. Então, a gente precisa ver esse filme. Se você faz um malabarismo financeiro para poder pagar um cap de 5 no imóvel, que vale 8 ou 9, esses 3 pontos, eles vão aparecer, pode ser por um ano, por 2 anos, mas eles vão aparecer. Então, esse ponto de atenção. Eu vejo essa tendência de inflação por demanda na aquisição dos ativos imobiliários. Só Claro, complementar aqui. por favor. Assim, o que a gente olha muito, acho que esse ponto que o Mauro colocou é importante, mas mesmo nessa situação de crise que a gente passou, a gente olha muito para o custo de oportunidade. Assim, a escassez de zoneamento numa cidade como São Paulo ela é bastante restritiva. Então, hoje, quando você olha, tentar montar um terreno para desenvolver, isso seja em residencial ou em escritório, que ainda tem talvez as áreas mais preferidas, o custo é muito alto. Assim, a gente está vendo, começando uma pequena pressão aí de custo de construção, a gente não viu os terrenos caírem, muito pelo contrário, os vendedores olham e falam, bom, eu vendo e faço o quê com o meu dinheiro? Né? Então, a gente vê aqui um custo para cima do ponto de vista de reposição, e você comprar um prédio pronto, já alocado, ele tem que ter um prêmio. Assim. Então, de novo, eu acho assim, o mercado ainda tem esse desconforto e essa dúvida sobre o home office, e isso está precificado na Bolsa. Então, exceto pelos shoppings que estão com dividendos baixos aqui, como o Leandro colocou, os de escritório ainda estão um pouco atrás, mas quando você olha de novo, qualidade, custo de reposição, tem algumas oportunidades que estão por aí que são excelentes. Assim, você não replica alguns projetos que foram feitos no passado, ou porque não tem mais potencial construtivo, ou você não consegue mais formar um terreno grande, né? Você vê muito desenvolvimento de prédios mais boutiques, lajes menores. Então, eu acho que, de novo, imobiliário e fundo imobiliário nada mais é do que está dentro da carteira dele. Assim, tem que estudar muito aqui. A gente não vai falar de logística aqui, mas todo mundo assumiu que logística é o melhor ativo do mundo. Depende. Os portais, os varejistas, eles não querem alugar um galpão logístico a 150 quilômetros de São Paulo. Eles querem, principalmente no primeiro 30, anel, né? De 30 quilômetros de São Paulo. Então, é bom? Depende. Depende da qualidade do ativo e da localização. Escritório também é a mesma coisa.
Então, assim, de novo, faz parte dessa classe de ativos, assim. E eu acho que ainda existe uma segurança, acho que a gente está vendo um aumento de investidores na Bolsa, mas eu ainda vejo muito investidor, por um outro braço que a gente tem, comprando imóvel para aluguel. Não tem alguém que consiga me explicar a conta que faz sentido você comprar dinheiro, alugar um apartamentozinho pequeno, depois de fazer todas as contas direito, né? Então, você compra o apartamento, paga os emolumentos, faz reforma, fica alguns meses alugado, paga o corretor para achar alguém, achar que isso é melhor do que o fundo imobiliário, conceitualmente falando. Assim, o fundo tem lá diversificação, tem vários ativos, você pode botar 5 classes diferentes na sua carteira, assim. Então, ainda tem uma liquidez, insegurança, né, do investidor por uma coisa chamada volatilidade do preço na Bolsa. Assim. Então, incomoda. Assim. Os investidores, teve fundo que caiu 50% em março, abril ali. Então, assusta, ele fala, meu imóvel não acontece. Mas assim, eu acho que tudo aqui é evolução. Assim. Isso, a gente vai aprendendo, a gente vê isso nos mercados lá fora, viver com juro abaixo de 5, eu não vou falar nem o juro de 2 aqui, é muita novidade para a gente. Então, tem todo um aprendizado. E tem muita renda fixa para migrar para alternativos aqui. Eu acho que talvez na hora que essa migração vier de forma mais consistente, eu acho que você pode ter uma compressão nos preços, sim. Então, eu olho hoje como um momento de oportunidade para quem não está olhando 6 meses, tá? Quem está olhando os 3, 4 e 5 anos para frente, assim, porque eu acho que essa é a perspectiva dessa classe de ativos. Assim. Não é algo para você ganhar dinheiro nos 6 meses. Pode ter gente que ganha, opera bem, assim, mas para quem está olhando formação de capital, preservação, geração de renda no futuro, acho que tem coisas muito interessantes hoje, talvez em shopping também, em escritórios. E lembrar, de novo, assim, tem algumas classes que saíram melhores, mas nem todos os ativos daquela classe são vencedores nesse novo modelo de negócios. Assim. Acho que é sempre importante ter isso em mente. Obrigada. Rony, quer fazer algum comentário? Eu queria só contribuir. Eu concordo aqui com o que todo mundo falou. Acho que a história do spread em cima da B é bastante importante. A gente vê, ele é bem volátil, né? Ele vai variando conforme o risco, sem dúvida. Já chegou a 400 bips, já foi 200, hoje está alguma coisa próxima de 230, enfim, acho que tem que fazer um ajuste, tanto pelo segmento quanto pelo ativo, né? Mas o que eu acho que vale a pena ressaltar é que esse prêmio de risco, ele também tem que, como o Carlos comentou, ele tem que ter lá uma sensibilidade do ativo em si, né? Se você está falando da replicabilidade, da localização, enfim, e, sobretudo, ter um histórico sobre o valor do metro quadrado, né? Tentar trazer o que esse preço, o que esse spread está carregando no preço, porque seria o valor por metro quadrado, né? E entender se isso faz sentido, né? De alguma forma, sobre o ponto de replicabilidade do ativo. Então, obviamente, ativos melhor localizados vão ter um valor mais alto e assim por diante. Então, né, você tem muitos efeitos sobre a questão do spread, mas a gente não pode perder a referência do ativo imobiliário, né, do custo de replicabilidade, e aí, com isso, fazer o ajuste desse spread. Né? Ativos em lugares melhores, eles vão ter um prêmio de risco naturalmente menor, né? E aí vai ser um espaço de tempo maior de investimento, né, que eu entendo. Bacana. Acho que tem um outro ponto aqui que estava na nossa discussão aqui, que acho que vale a pena comentar. Pensando aí na escassez de terrenos, de um plano diretor mais restritivo e pensando na migração de inquilinos para imóveis melhores ou melhor localizados, na visão de vocês, a gente pensar em retrofit nesse momento, né, de imóveis um pouco piores ou mais velhos, acho que nem piores no sentido de localização, porque muitas vezes o retrofit é exatamente isso, ele está num lugar muito bom, então faz sentido a conta, né, o custo adicional para colocar, para retrofitar aquele ativo, vai realmente impactar no preço de locação. Então, num momento como esse, vocês acreditam que é uma estratégia de investimento interessante? Mauro. Obrigado. Bom, quem olhou aqui, eu joguei. Eu vejo 2 tipos de retrofit. Tá? O primeiro, do prédio desocupado, onde, sim, pode ser uma boa oportunidade. Né? Eu brinco muito que a matéria-prima do mercado imobiliário é o terreno. Sem terreno, você não adianta ter tijolo, cimento, locatário, locador, investidor. Sem terreno, você não tem... Então, como a gente tem muito pouco terreno por aí, o retrofit de um prédio eventualmente vazio pode fazer sentido. Você põe all-in o seu investimento, né, a compra do ativo mais a reforma, e aí você vai alugar.
Agora, tem um outro tipo de retrofit, que é o retrofit que nós estamos estudando num dos prédios nossos, que ele está alocado, está 96% alugado. Isso é um projeto super legal, com um arquiteto famoso, maravilhoso, na região da Paulista. São os prédios mais legais, sem querer ser marqueteiro, da Paulista. A gente pausou. Na hora de a gente entrar com um projeto na prefeitura, pausou por quê? Esse investimento ele já está feito, já está alugado. Só faz sentido fazer esse investimento se os locatários conseguirem traduzir isso em percepção de valor e aumento do aluguel. Não é momento para chegar para o locatário agora e falar, olha, eu vou fazer um prédio, vou gastar tantos milhões, vai ficar legal para caramba, vai ser o melhor prédio da Paulista, só que eu vou subir seu aluguel. Não vai colar agora, né? Não é época de fazer isso. Então, resumindo bastante, para os retrofits em prédios vazios, eu acho que nós temos um bom caminho, sim. Para os retrofits nos prédios que já estão ocupados, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho para a gente definir chegar logo no fim desse túnel. Bacana. Alguém quer? E acho que tem um desafio, né? Assim, a gente, lá por conceito, a gente gosta de comprar controle dos ativos. Assim, em São Paulo tem um modelo, na verdade o Brasil tem um modelo do Family and Friends, né? Você chama um pool de investidores, no final cada um fica com uma laje. 30 anos se passaram, quem tomou a decisão de compra não existe mais, já talvez faleceu, já está no terceira geração, ninguém entende direito aquele negócio, não vende, não coloca dinheiro para fazer a reforma. Então, hoje você tem localizações bem nobres em São Paulo. Faria Lima tem prédios muito interessantes, mas você não consegue juntar todo mundo para se cotizar ali. Às vezes você tem que fazer uma obra que você tem que desalugar o prédio inteiro, então, num primeiro momento, você perde renda, ainda tem que colocar dinheiro do bolso. Acho que esse é o grande desafio da cidade. Assim, você tem localizações espetaculares com prédios que facilmente você dobraria o aluguel, porque hoje está tão deteriorado assim. O difícil é alinhar todos os astros, assim, porque é muita gente que não é do setor, que recebeu como herança. Mas eu concordo. 100% de aprovação, né, para fazer o difícil, assim. E quanto mais escassos forem terrenos, acho que cada vez mais a conta do retrofit vai fazendo sentido, assim. Então, de novo, na localização certa, a gente gosta de mexer muito nos nossos ativos, assim. Eu acho que ela faz sentido, pesa muito em fundo imobiliário, né? A gente tem uma dificuldade. O investidor ainda olha muito para o yield nos fundos imobiliários, né? Então, você carregar um prédio vazio dentro de um fundo, ou mesmo um desenvolvimento, às vezes você tem que fazer um pouco de engenharia financeira, porque o teu investidor, pelo menos com os quais eu converso assim no dia a dia, ele ainda olha muito para o yield, assim. Então você fala para ele, daqui 3 anos nós vamos capturar, nós estamos entrando aqui, olha, a região de um prédio pronto aqui é 25 mil reais, nós estamos conseguindo entrar 13. Fala, excelente, mas como é que fica o yield mesmo no final do mês? E o prédio vai demorar 4 anos para ficar pronto, assim. Então essa é a dificuldade, que talvez o tamanho dos fundos, à medida que fiquem maiores, eu acredito que a gente também vai começar a ter um pouquinho de retrofit, talvez de desenvolvimento, para um pedaço ali 5%, 10%, para começar a criar coisas em preços um pouco menores, aonde for possível. De novo, porque você tem essa escassez. Eu acho que o retrofit vai entrar nesse espaço aqui do bolso, mas tem a dificuldade do dividendo. O investidor ainda olha muito para isso, menos assim, pouca gente acha que olha muito para a potencial valorização da cota ou coloca isso na conta, porque muita gente compra isso pensando na renda mensal para pagar suas contas, assim. Então, ele imediatamente ele é capaz de precificar um fundo igual, um fundo que está 100% locado, um fundo que tem 15% de vacância, e ele precifica quase a zero essa vacância e dá o mesmo preço para todo mundo, porque os dois estão distribuindo o mesmo dividendo mensal, assim. Então, a gente fala, não, aquilo vale dinheiro, mas nesse momento não está gerando renda. Então, acho que esse é o desafio que a gente tem na indústria, mas à medida que os fundos cresçam, isso facilita porque você consegue diluir isso um pouco num fundo já com bastante percentual de locação. Carlos, você falou uma coisa interessante, desculpa interromper, mas o pessoal olha muito o imediatismo, aqui a gente falou, né, vê a foto, não vê o filme. A gente que é do mercado imobiliário mais antigo está acostumado a olhar bastante a TIR, né? Então, é uma mudança cultural que a gente precisa, um incremento cultural, né? Não olhar só o dividend yield desse mês, mas olhar o ciclo, até a reciclagem no portfólio, né? Você tem investimentos, vai demorar 3, 4 anos para conseguir locar o móvel, que você está falando retrofit, etc. Então, é uma coisa que é interessante a gente começar a trabalhar nisso, para a pessoa olhar além do dividend yield, aquele né, imediatismo, mas olhar um pouquinho do filme, olhar um pouquinho da TIR, de outros indicadores de um pouco mais longo prazo. O ciclo imobiliário, ele é longo, não é curto prazo, não. Sem dúvida, acho que tem pouca análise ou menos importância dada para o ganho de capital, que muitas vezes é muito relevante, e é muito mais o yield, né? E às vezes a gente
os fundos podem não ser precificados da maneira correta por conta disso, exatamente como o Carlos comentou. Não sei se a gente tem... Queria abrir aqui para perguntas. Não sei se a gente tem de quem está ouvindo também. Robson, não sei se você quer passar alguma coisa ou abrir aqui para o público. Posso? Está ligado? Eu tenho uma pergunta. Hoje a gente fala muito, principalmente de mercado de offices, né? A gente fica pensando se as pessoas vão sair, como que vai ser. Mas a minha pergunta é mais o que vocês veem de demanda. Tem muita procura? Quando a gente sai das áreas Nova Faria Lima, quando a gente vai mais para Berrini, Vila Olímpia um pouquinho mais afastado, Pinheiros, Paulista, vocês ainda veem procura de gente buscando novas alocações? E em questão de preço, vocês conseguem alugar num preço em linha com o mercado? Vocês têm que dar desconto para fazer novas alocações? Como está essa procura por novas alocações? Essa é mais a minha dúvida, eu queria saber um pouquinho. Bom, só dando um exemplo, acho que tem que ver ativo por ativo, né? A gente não conversou isso. Tem ativos que estão sofrendo um pouco mais, outros menos, mas, de novo, sem querer ser marqueteiro, a gente tem esse mesmo ativo do potencial retrofit que eu falei na Avenida Paulista, na região da Paulista, não na Paulista. A gente tinha ali, antes da pandemia, menos de 70% alugado, hoje está 96% alugado. O preço médio era R$ 58,00 por metro quadrado, hoje está R$ 65,00 por metro quadrado. Então, o ativo imobiliário tem muito aquele location, né, que ajuda a ser resiliente durante esse período de crise. Vou dar o exemplo do Birman 32, que o Rafael entregou agora no meio da pandemia, está 60% alugado, vocês sabem o valor também, que é bastante significativo. Então, tem que olhar. E outros, naturalmente, estão sofrendo um pouquinho. Acho que, para complementar, acho que depende muito de localização mesmo, né? Mas, dando um exemplo aqui de um imóvel do nosso portfólio, a gente foi notificado, né, pelo um inquilino que não está entregando antecipadamente, mas já nos avisou que não vai prorrogar, né, não vai continuar no contrato, né, depois do seu término. E as novas visitas, eu acho que assim, até nos surpreendeu o número de novas visitas para esse imóvel, né, num momento como esse. Eu até achei que a gente teria uma demanda menor. Claro que visita não se transforma necessariamente numa locação, mas o preço que a gente está colocando assim, é totalmente em linha com o inquilino anterior. Então, assim, não houve nenhuma perda de valor pelo fato de estarmos nesse momento. Então, acho que isso também é uma característica do bom ativo, né? Eu acho que quando o Carlos comenta também que é importante, quando você pensa em alocação de capital, é também o nível de risco que está embutido naquele ativo, né? Então, mesmo que você perca o inquilino, você tem ali o ativo que provavelmente vai te trazer um inquilino do mesmo perfil do anterior, e isso vai poder gerar uma renda similar. Então, acho que, na minha visão, pelo menos, né, nas áreas, aqui no tipo de ativos que a gente está falando, o preço de locação está sendo mantido. Eu não estou vendo perda de valor aqui. Não sei se vocês têm uma visão diferente. Só fazer um complemento aqui, assim, e a economia, e aí quando você olha para uma cidade de São Paulo, o Rio, eu estou vendo também bastante visitação, assim, mas tem empresas que estão sendo, tem os vencedores da crise, né? Assim, você tem setores que se saem melhor, assim, então, tem setores que efetivamente estão crescendo, teve muitos IPOs, é quase natural a empresa ir para um escritório melhor à medida que ela fica pública, ela tem que ter uma imagem corporativa. Então, essa pluralidade de setores, essa alocação do mercado de capitais em empresas, isso gera demandas novas, que elas não existiam. E isso a gente não está falando, o ciclo anterior, que você tinha muito dinheiro para as fintechs e tudo mais, se você olhar alguns prédios hoje em São Paulo, eram de empresas que há 5 anos atrás elas não existiam. E elas estão tomando prédios inteiros. Aí, as histórias de Nubank, Créditas, acho que a própria XP aí tomou uma área grande ou está construindo. Assim, você vai criando empresas e todos os assessores dessa cadeia, todos demandam espaço. Então, essa é, acho que, a beleza da coisa. Você tem setores que estão com dificuldade, e eu concordo aqui com os meus colegas que, assim, o que me preocupa mais de curto prazo é a economia mesmo, dessa empresa que está num setor pior. Mas você vê empresas que chega um nome lá, você nem sabe quem é, e está procurando 1.000 metros quadrados, assim, porque era uma empresa muito pequena e em 9 meses ela está contratando, precisa de espaço, é empresa jovem, então ela precisa dessa coisa da cultura, né? Apesar da gente achar que ia demorar um pouco mais essas decisões de locação, que está todo mundo tentando entender
esse novo momento, mas tem empresas que não dá tempo de esperar. Ela precisa montar o escritório, ela está crescendo, ela contratou gente e precisa trazer um pouco mais essas pessoas para perto para criar a cultura da empresa. Então, acho que essa é a beleza de um mercado que a gente não está vendo, mas assim, é o mercado dos IPOs, do crescimento das empresas, dos vencedores dessa crise. Assim. Então, acho que isso ajuda bastante o nosso setor. Assim. Eu acho que outro aspecto é que parte dos contratos desse mercado são ajustados pelo IGPM, que esse ano, alguns, dependendo do mês, chegou a acima de 20%, né, de reajuste. A gente tem no nosso portfólio, grosso modo, um pouco acima de 30% do portfólio que é ajustado pelo IGPM, e a gente tem conseguido repassar. Então, isso também é um sinal de que o mercado está... A gente tem hoje uma ocupação muito alta, né, está acima de 95%, então a gente tem pouca vacância para alocar, então não dá para te dar um termômetro muito bom sobre procura. Mas eu acho que o fato da gente estar conseguindo repassar ou o IGPM full ou um reajuste muito acima do IPCA, eu acho que é um indicador vamos dizer, da pujança do mercado. Legal. Está funcionando? Bom. Adriano, prazer, obrigado a todos. Eu só não vou resistir aqui, eu estou com 5 feras na minha frente aí, e principalmente o Carlos, a gente já participou de bastante, já fez bastante call, o Leandro, e vocês sempre atendem a gente prontamente para trazer mais informação para o cliente, né? É só trazer, na verdade, um grande pedido que eu acho que ainda falta no setor, e vocês como heads têm um poder sobre essa melhoria, que é a informação de fundos, né? O mercado já melhorou muito a divulgação de fundos, mas quando a gente vai procurar a fundo informações dos ativos, né, do andamento dos ativos, ainda há uma dificuldade. Então, para a gente como investidor, como até distribuidor, que as casas busquem a todo momento melhorar essas informações, porque eu trago assim, eu e os analistas lá do escritório, às vezes a gente apanha muito para achar. As casas mais famosas, como as de vocês, acabam sendo referência para outras casas. Então fica esse meu pedido encarecido a cada um de vocês que fortaleçam isso em casa, porque para a gente é fundamental, no caso de fundo imobiliário, como foi dito, saber o que tem dentro, né? A gente, quando vai olhar, consegue levar para o cliente, mudar essa expectativa mesmo de parar de olhar o dividend yield lá do que está pagando, né? Vamos ver o que tem dentro. E aí a gente encontra, às vezes, um pouco de dificuldade. Mas agradeço a todos vocês aí pela presença e pela explanação. Só um comentário aqui. A gente participa de algumas fóruns, Ambima, Bolsa, assim. Acho que a indústria hoje toda tem trabalhado para melhorar a comunicação. É muito impressionante. Assim. Hoje, imaginar que fundos iam ter 200 mil cotistas, é impossível você falar com todo mundo. Então, comunicação, site, e-mail de RI, todo mundo vem fazendo um trabalho muito grande. Assim. A própria CVM fez um trabalho grande quando teve mudanças na legislação para melhorar essa comunicação. Assim. Então, acho que minha sugestão, e quando eu comentei aqui que o investidor olha muito o dividend yield, eu estou falando dessa massa de 1 milhão, mas tem lá uns, talvez, eu vou dizer que acho que é uns 5%, que são, hoje eles estão cobrando muito. Assim. E aí o retorno para todos cobrem as casas. Mandem e-mail, falar, a gente quer saber, não está no relatório, pode explicar. Eu vou dizer uma coisa que a gente faz, a gente tem uma dificuldade muito grande de abrir aluguel por imóvel aqui, porque a gente tem medo de dar a informação para o concorrente. Dito isso, assim, cobrem também as casas, assim, usem o seu poder de investidor, usem o RI, assim, isso faz com que as casas subam a barra, assim. Acho que hoje está todo mundo preocupado, porque eu acho que é fundamental para todo mundo, que se você não tiver uma boa comunicação hoje, você não vai vender. Cada vez é muito mais ativista hoje os investidores do que eram há 5 anos atrás. Assembleia, você precisava pedir para alguém aparecer, porque senão não votava as matérias, assim. Hoje não, as pessoas vão na Assembleia, mas ainda é um percentual muito pequeno. Então, eu acho que o recado está dado e a gente sempre vai passando isso e tem tentado melhorar. Acho que tem todo um processo de educação financeira que não é só de fundo imobiliário, né? A gente eu espero que a gente viva uma década, pelo menos, aqui para experimentar um juro muito baixo. Isso é revolucionário para a indústria de investimentos, assim. E todo mundo vai ter que aprender, porque você tem que estudar mais investimento, assim. Antes, renda fixa, fundo DI,
título público, você talvez olhava lá os prazos e tudo mais. Hoje não, os assessores são mais importantes, estudar o que está dentro, a pluralidade de opções, a gente ainda está começando, acho que o fundo imobiliário vai ter várias subclasses que ainda não estão no Brasil, quando você olha lá para fora, que a conta começa a fazer sentido, assim. Então, acho que é uma mão de duas vezes, mas cobrem as casas, usem os RIs, assim, porque eu acho que isso faz com que as casas melhorem essa questão de prestação de informação aqui. E obrigado pelo trabalho de todo mundo aí, porque é super importante. Research, paper, as corretoras, os assessores, levantar os pontos, ligar e tirar as dúvidas, assim, façam isso, que para a gente, vocês são replicadores de informação e de esclarecer. Você pode depois não gostar da resposta e falar não quero, mas você tem a informação certa, então isso é importante também. Só para fazer um adendo, como o Carlos falou, as assembleias é muito difícil, né? Você ter um quórum relevante nas assembleias, ainda mais agora com esse aumento forte de número de cotistas. Então, é um ponto, acho que a transparência assim, hoje praticamente inadmissível, né? Relatório gerencial, né? Eu acho que a qualidade dos relatórios vem melhorando muito. Há um tempo atrás, os relatórios gerenciais, que é onde eu acho que o gestor dá, né, a alma do fundo, onde ele consegue explicar qual é a intenção dele, o que tem dentro. Você vê alguns fundos grandes e relevantes que não tinham relatório. A gente lá no BV também trabalha muito essa questão da transparência, acho que é muito importante ter isso. E isso tem que se transformar numa participação maior mesmo do cotista, né? Acho que a provocação é muito boa, acho que faz parte, tem que ter mesmo essa provocação, e eu acho que tem que ter a volta também, né? O gestor precisa da participação do cotista também, às vezes em massa, às vezes a gente tem que aprovar questões que demandam um quórum alto, e a gente fica sem, às vezes, essa possibilidade para melhorar, para atrair ativos melhores, de alguma forma trazer alguma estratégia mais interessante para o fundo, que esteja lá sendo debatida, e às vezes a gente também não consegue, né, trazer os quórums necessários. Então, passa muito, obviamente o primeiro passo tem que vir das casas, tem que vir dos gestores, as casas menores, as casas maiores, né? A gente ainda vê alguns fundos sem relatório gerencial, acho que é importante ter sempre isso, e um relatório bem feito, né, bem debatido, sempre em melhoria. Mas eu acho que a volta também é muito importante, né? A participação mais ativa dos cotistas e dos intermediários também, que obviamente dão muito a batida do bumbo ali da indústria também, é bem relevante. Acho que a gente está já estourado no tempo, né? Desculpa, não tinha visto. Fala, pessoal. Bom dia, obrigado a todos aí pela explanação. O Mauro chegou a dar uma pincelada sobre o coworking, eu queria que vocês falassem brevemente aí, o Leandro principalmente, né, pela posição atual, mas coworking a gente tem uma questão da facilidade que a gente viu ali no início, na devolução dos locatários, né, porém a gente também tem a facilidade na busca, né, na procura por esses contratos mais simples. O quanto isso é uma oportunidade, o quanto isso é um risco hoje para o setor, e o quanto disso a gente já tem, então, uma oferta de coworking suficiente, e o quanto isso tende a aumentar na visão de vocês? Vou pegar essa aqui. A gente já era, vamos dizer, entusiastas do modelo de coworking antes da crise, e, na nossa opinião, eu acho que a crise só, vamos dizer, reforçou esse modelo, porque se as empresas vão precisar de flexibilidade, né, para poder, vamos dizer, gerenciar um percentual dos seus funcionários que vão trabalhar remotamente, né, qualquer que seja esse percentual, eu acho que a solução que a ocupação via coworking provê é uma solução muito eficiente para a empresa, né? É uma forma de você ter essa flexibilidade, de você conseguir que o seu funcionário possa trabalhar de várias unidades espalhadas pela cidade. Então, eu acho que um dos grandes modelos vencedores nesse pós-crise vai ser o modelo de coworking. Então, acho que a nossa visão é muito positiva em relação a coworking para frente. Muito mais positiva do que negativa. E, pragmaticamente, eu não lembro de nenhuma devolução. Na verdade, teve uma, se não me engano, no Rio de Janeiro, que foi tomada por outro coworking. Então, ninguém devolveu. Aqui em São Paulo teve, eu acho que em Alphaville, teve devolução de coworking. Mas, assim, o que é importante... A gente até teve um caso, né, em que, durante a crise, só com a possibilidade de um dos nossos locatários eventualmente devolver
espaços em geral, que foi justamente o que devolveu o de Alphaville, a gente foi procurado por mais de um outro player de coworking querendo ocupar o prédio que já estava ali pronto, preparado e operando como coworking, né? Então, eu acho que essa é uma indústria que vai crescer, eu acho que vão ter novos operadores, novos players. Eu acho que os proprietários de imóveis, isso é uma coisa que a gente tem nos nossos planos, vão passar a ficar cada vez mais confortáveis de tomar o risco do variável, porque tem o upside também. Então, eu acho que cada vez mais, lá fora isso já é uma realidade, mas cada vez mais aqui no Brasil a gente vai ver os proprietários dos prédios escritórios contratando as empresas de coworking simplesmente para prestar o serviço, mas o risco do variável vai ficar com o proprietário do prédio, e a gente tem intenção de fazer isso e tem intenção de ter essa exposição a essa parcela do risco, porque a gente enxerga que tem um upside aí. Tem algumas grandes properties internacionais que estão entrando no ramo de coworking, né, nos próprios imóveis. Acho que agora estouramos todo o tempo, é isso, né? Muito bom. Muito bom. Nós poderíamos passar o dia falando do setor. É muito bom ter todos vocês aqui, a todos que participaram. Nosso muito obrigado. Nós vamos dar sequência à nossa programação. Vou pedir, por gentileza, uma salva de palmas para os nossos convidados. Sair daqui à minha esquerda, por favor. Maravilha, obrigado. Pode ser, obrigado. Pode ligar o áudio? Liga. O meu. Som. Som. Nós vamos dar sequência à nossa programação nessa manhã. Nós teremos agora o painel para tratar sobre fundos imobiliários de logística. Então, você que está nos acompanhando também pela internet, é um prazer recebê-lo aqui. Vocês também conseguem enviar as suas perguntas, não conseguimos abranger no painel anterior todas elas, mas vocês estão convidados, vamos endereçar a todas ao final do dia também. A todos que estão aqui presentes, um recado breve. Nós teremos, logo após esse painel, um almoço que será servido a todos os nossos participantes, 12h10, então faremos um intervalo até às 13h40, e lembrando que estamos seguindo todo o protocolo. Então o almoço será todo empratado e embalado separadamente no próprio hotel. Nossa equipe vai direcioná-los na sequência. Para compor o painel de fundos de logística, nós vamos chamar ao palco o Caio Castro, representando a RBR Asset. Caio Castro. A moderação do nosso painel, que será feita pelo Tiago Cordeiro, da Good Storage. Dani, representando a GLP. É difícil o seu sobrenome, Dani. É difícil. Marcelo Fedak, representando a Blue Macol. E Gilson Chiles, representando a Fullwood. Sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, é um prazer recebê-los no GR Club.
Lembrando a todos que nos acompanham online, podem enviar as suas perguntas, os seus comentários. A todos que estão aqui no evento presencialmente, nós higienizamos todos os microfones e também, ao final do painel, teremos espaço para algumas perguntas. Sejam todos bem-vindos, um prazer recebê-los aqui. Bom, bom dia a todos que estão aqui presentes, também está streaming, então quem está acompanhando das suas casas. É uma honra, um prazer mesmo estar aqui com 4 experts no setor. Eu espero poder só promover aqui o melhor que eles têm a oferecer, não atrapalhar muito. Eu estava só lembrando, vindo para cá, Caio, em 2003, com a Almendra, a gente trabalhava na Rede em Grifo, a gente fez o primeiro FIP para desenvolvimento residencial, em 15, o primeiro fundo imobiliário de multi-asset para shopping, e aí a gente vê realmente para onde a indústria está indo, meio astonishing, assim, né? Fiquei muito contente de estar aqui. Obrigado pela lembrança do GRI. O título do painel, ele passa por falar de e-commerce, acho que não dá muito para não falar de e-commerce, acho que é o tema mais presente nos jornais nos últimos meses, muito em função da pandemia, e de fato a gente tem entre Mercado Livre, Magazine Luiza, Amazon, todos anunciando operações muito grandes e sendo os principais tomadores de espaços logísticos aí no ano. No raio de São Paulo, mas também fora, a Amazon recentemente, DF, Minas Gerais, no Sul, Magazine Luiza chegando muito forte no Rio, enfim. Mas eu acho que a ideia é a gente tentar explorar um pouco além disso e falar um pouco do veículo do Fundo Imobiliário de Logística em si. E talvez uma primeira pergunta que eu faço, a gente tem o Dani e o Gil estão representando talvez mais os desenvolvedores aqui, com longa data de experiência em desenvolver os ativos, o FEDAC e o Caio gestores, entendem bastante da alocação do recurso, a característica da classe de ativo, a gente pode tentar ir separando um pouquinho entre gestores e alocadores e desenvolvedores talvez, mas fiquem à vontade, claro, para tomarem a palavra. Eu acho que talvez falar um pouquinho de crescimento real de locação, dividendo de distribuição. A gente vê que o setor de logística, há uns 5, 6 anos, tem uma característica de ter os preços flat de locação. A gente está no momento hoje com um recorde histórico de absorção líquida, no raio mais próximo de São Paulo, 11%. Se for para um raio de 60 km de São Paulo, está em torno de 17%. A gente tem uma regra de ouro em real estate que é em torno de 10% de vacância, onde o mercado começa a oferecer alguma barganha para o locador, né? Vocês acreditam que esse pode ser um cenário onde os fundos de logística passem a ter aumento real de distribuição de dividendo, que não vem sendo o caso, né, nos últimos 5 anos, em função da vacância, ou também essa nova liquidez que chega com o novo cenário de taxa de juros e até uma liquidez que chega com taxa de retorno mais baixa, vai dar conta de oferecer um supply, uma nova oferta, somada à oferta que já tem aprovação, que mantenha, talvez, os dividendos ou as locações no patamar que estão hoje? Não sei quem se aventura. Bom, acho que eu posso começar. Obrigado. Prazer estar com todo mundo, todos os amigos aqui. É um prazer estar no GRI. Eu acho que o aumento de preço de locação depende muito de location. No final, isso daí é soberano no nosso mercado. Então, a gente vê, sim, em algumas praças, a gente é sócio do Gilson no mercado de Extrema, um mercado que ele é quase um líder ali, a gente acredita muito nesse mercado, e a gente já vê aumento de preço. Então, onde tem muita demanda e a oferta um pouco controlada, e acho que o mercado de logística, os players são muito profissionais, a gente vai ver, sim, aumento de preço e repasse para aluguéis. Obviamente, em lugares não tão óbvios, ou que ainda não chegaram e que tem muita vacância, como você falou, muito acima de 10, acho que deve sofrer um pouquinho mais, mas quem acertar o location e tiver um ativo preparado para esses novos players que estão tomando muito, então você tem que ter um ativo atual, e, de novo, quem desenvolve galpão, e a gente está participando disso também, a gente percebe que se você não tiver o imóvel adequado, você não vai só não repassar, como você vai ficar fora do mercado. Então, tem vários aspectos para você poder repassar, mas, em linhas gerais, em boas localizações, como a gente tem visto Extrema, Cajamar, por exemplo, eu acho que a gente vai conseguir repassar sim. Alguém mais? Dani, talvez? Bom dia, obrigado aí de novo pelo convite e prazer estar aqui. Eu sou bastante otimista aí com o mercado de fundo imobiliário e o que eu acho aqui em relação à classe de ativo, acho que no painel anterior se falou um pouquinho sobre você olhar para dentro dos ativos, eu acho que aqui você precisa olhar também um pouco da página 2, né? Entender um pouquinho o que está compondo cada carteira de ativo. Quando a gente fala de ganho real, a gente tem que entender qual o tipo de ativo, qual o tipo de contrato, aonde ele está localizado
que mercado que ele serve, né? Então, assim, a gente vê vários fundos que têm contratos BTS, você não pode esperar um crescimento real num curto prazo, porque tem um contrato aí para ser cumprido durante um tempo, na maioria das vezes com prazo longo, então realmente você não vai esperar um crescimento real. Quando você fala de ativos que a gente chama de especulativo, né, que são ativos com contratos típicos, aí sim, em algumas praças, como o Caio comentou, a gente já começa a ver pressões de preço, né? Então, alguns mercados como Cajamar, Guarulhos, esse mercado de raio aí de 30 quilômetros de São Paulo, para ativos de boa qualidade, a gente já começa a ver pressão de preço. Então, obviamente, isso, de alguma maneira, vai trazer esse ganho aí para os fundos, uma vez que a gente tenha isso repassado, né? Também não pode, tem que entender que, assim, cada vez que os fundos vão crescendo de tamanho, também ocorre que ele fica mais diversificado, e acho que essa que é a grande beleza do fundo imobiliário, né? Você poder apostar numa classe de ativo de forma diversificada e não apostar direcionalmente aí num cavalinho que, eventualmente, ele pode ganhar ou perder. Então, esse ganho real ele vem mais diluído ao longo do tempo. Legal. Talvez a gente possa pegar um link aqui, porque quando a gente fala de preço de pressão na locação ou não, depende da oferta, né? O Gilson fez uma parceria recente importante, né, trazendo um capital para novos investimentos, vem desenvolvendo muito ativamente nos últimos 2 anos. Essa nova oferta, Gilson, no teu entendimento, ela segue para que mercados, talvez? E, na tua visão, esse capital novo e outros fundos que vem captando vão ser ativos já no curto prazo? Ou como é que é a questão do que a gente chama do shadow supply, né, dos projetos em aprovação? Como é que está essa relação de demanda e oferta na tua visão? Bom, Tiago, em primeiro lugar, prazer aqui estar com todos vocês. Bom a gente estar se reencontrando aí depois de tanto tempo aí desse fórum. Caio aí, que é nosso parceiro, Vinte também, que é nosso parceiro, Dani, Sedac. Bom estar aqui falando sobre o que a gente faz e gosta no dia a dia, né? Falando de preço, o meu olhar é um pouquinho mais longo, então eu vou me permitir fazer uma retrospectiva histórica do que acontece aqui no nosso mercado. No governo Dilma, a gente teve uma retração muito forte no mercado, o país diminuiu de tamanho, o PIB ficou negativo e as empresas encolheram. A oferta de espaço aumentou, os preços que caíram, eles despencaram. Então, quem não praticava redução de preço ficava fora. E assim foram por 4 anos assim, sucessivos do governo Dilma, né? Com o novo governo e uma perspectiva diferente, o mercado começou a se animar de uma forma diferente, as taxas de absorção começaram a reagir lentamente, alguns mercados começaram a reagir mais forte do que outros, e o e-commerce é uma coisa que veio crescendo, veio se desenvolvendo. Não estou falando agora nessa época de pandemia, mas vinha falando já antes. O e-commerce crescia já a taxas de 2 dígitos, como hoje vem crescendo, né? E não parou de crescer. O problema é a escalada geométrica, né? Que aumentou realmente o consumo desses espaços. Então, quando a gente fala de valores, a gente está falando de valores que estão defasados e continuam defasados. Então, eu acho que, antes da gente falar que os preços vão aumentar, eu diria para você que os preços vão se corrigir. Então, essa é a primeira análise que a gente tem que fazer. A segunda, quando a gente olha sobre a necessidade das empresas, a gente vem observando que o tamanho dos galpões, a necessidade de espaço, o tipo de operação, ela vem se sofisticando e vem se complicando também. Então, a necessidade de espaço vem aumentando. Então, sei lá, 15 anos atrás, era normal você ter galpões de 20 mil metros, de 15 mil metros. Era o que a gente alugava. E raros eram os maiores que 25 mil metros. Hoje, a gente aluga galpão de 70, 80 mil metros, como a gente alugava 10 anos atrás. Mas 10 mil metros. Só isso, por si só, já exige um outro expertise, isso já exige uma nova reavaliação de preços,
mas ainda os preços não estão onde deveriam estar. Isso é fato, né? Mas, por outro lado, também, a gente, assim como eu estou falando de valores de locação, a gente tem que falar dos valores de construção. Também os valores de construção estão defasados em 10, 15 anos. Então, quando a gente fala que um valor de construção hoje de um galpão é em torno de R$ 1.500 um metro quadrado, esses são valores que a gente praticava há 15 anos atrás. Você trabalhou com isso, você sabe disso. Então, a hora que isso tudo se corrigir, a hora que as demandas dos materiais de construção se normalizarem, realmente a gente vai ter uma correção efetiva de mercado. E quando isso acontecer, realmente os fundos que tiverem bem posicionados, aí sim respondendo a tua pergunta, vão distribuir um dividendo significativo e um resultado muito bom. É a minha visão. Interessante. Tentando sair um pouquinho do preço, Fedak, você trouxe um produto de logística recente, tem uma visão super sofisticada de alocação de capital. Como é que você enxerga, talvez, que esse mercado caminha? A gente tem uma situação hoje de comprar ativo pronto não é fácil, né? E você tem um mercado muito aberto para os fundos de renda, e aí você começa a perceber um movimento de fundos até então vistos como renda, participando em JVs com desenvolvedores, algo do tipo. Você entende que esse mercado vai caminhar de forma mais separada entre fundos de desenvolvimento puro e fundos de renda, para que o investidor entenda os dois riscos, ou talvez até pelo tamanho que alguns fundos estão chegando, eles têm alguma característica mais híbrida? Enfim, como é que você enxerga um pouco isso? Bom, primeiro, obrigado, Thiago, e obrigado ao GRI pelo convite. Então, só aproveitando e tocando um pouco nessa transação em particular que o Thiago mencionou, a gente acabou de completar a aquisição de um galpão de 400 milhões de reais da Via Varejo no Rio de Janeiro. E no final lá acho que ele exemplifica um pouco algumas das coisas que a gente pensa, porque assim, a gente tenta geralmente achar, né, quando você, do ponto de vista de investidor, você quer que, pelo menos das principais variáveis, a maior parte delas estejam favoráveis. E aí, nesse caso, e aí até tocando em algumas coisas que foram mencionadas aqui, por exemplo, lá é um caso em que o aluguel está em R$17, que parece um aluguel bastante razoável. Você tem um contrato de 10 anos build to suit, então por 10 anos não vai ter nenhum tipo de discussão. Você tem um inquilino com uma boa qualidade de crédito, que né, super capitalizado, empresa pública e tudo mais. Então, tudo isso faz com que até mesmo você consiga fazer uma coisa que hoje o mercado não consegue fazer tanto, que é você colocar alavancagem, né? Então, nessa aquisição em particular, a gente conseguiu colocar uma dívida bastante atrativa, muito em função do contrato. Então, esse pacote aí, a gente conseguiu replicar o que se faz muito lá fora, né? Então, a gente faz uma transação que, sei lá, 50% entre equity e dívida, e você consegue levar um yield para acima de 8,5%, que é o que a gente vai entregar nessa composição, e que é o normal. Assim, no mundo inteiro, os ativos imobiliários são os ativos nos quais mais você consegue colocar alavancagem e mais barata, porque você tem um colateral ótimo e por aí vai. E aí, quando você faz essa composição de preço, também você vai um pouco em cima do ponto que o Gilson falou, você fica, mesmo, né, nessa estrutura, ele está super razoável do ponto de vista de replacement cost. Então, a gente gosta de achar ativos, acho que talvez o movimento, assim, em determinadas situações, né, o que já foi falado também anterior, que comprar ativo, não necessariamente todos os ativos são iguais, porque você tem quem são os inquilinos, quais são os contratos, em que condição de compra que você está fazendo, o preço de aluguel. E aí, muitas vezes, para você, né, conseguir destravar valor em alguns desses ativos estabilizados, acho que o caminho vai ser de trazer um pouco de dívida para dentro dessa equação, que é uma coisa que não tem se feito muito e nem sempre é fácil, porque quando você, por exemplo, tem um galpão alugado com contratos de, sei lá, 3, 5 anos, muitas vezes é difícil você conseguir convencer ou até estruturar, né? Porque estruturar a dívida dentro de fundo imobiliário também requer uma complexidade maior. Eu só ia tocar no outro ponto, então, assim, indo um pouco na pergunta, eu acho que você misturar um pouco de desenvolvimento dentro do fundo de galpões, muitas vezes é por dois motivos, né, que as pessoas vão atrás. Um, para tentar melhorar retorno, e o segundo, porque tem uma escassez de ativo. Então, a gente lembrando que no mercado de São Paulo, a gente está falando do mercado de provavelmente 11, 12, sei lá, entre 11 e 14 milhões de metros quadrados. Rio de Janeiro, a gente está falando do mercado de, sei lá, 2, 3 milhões.
O Brasil inteiro é super pequeno, você tem cidades lá fora, sei lá, Dallas, Toronto, são cidades de 45, 60 milhões de metros quadrados. Então, a gente está bem defasado. Então, no final, assim, ainda tem bastante espaço para esse mercado crescer, porque a gente está bem atrás. E aí, então, assim, eu acho que, no final, o que seria mais saudável na medida que se você conseguir fazer fundos separados, ajuda naquele ponto de transparência do investidor, dele saber exatamente o que ele está investindo, mas se você quiser misturar, eu acho que dentro de um fundo de renda, o componente de desenvolvimento deveria ser pequeno e justamente para dar um extra aí de retorno. E a última coisa que eu ia falar é o seguinte, do ponto inicial de locação, acho que tem um ponto que é quase que meio matemático ou psicológico, que às vezes as pessoas esquecem, que é o seguinte, quando você olha o aluguel de um galpão, estou falando, vou usar aqui um exemplo fácil, mas imagine que você estivesse falando de R$10 no metro quadrado. Você aumentou R$1 o metro quadrado de locação, você está falando de 10% de aumento. Se você tem um prédio alugado a R$100 no metro quadrado, você aumenta R$1, é 1%. Então, assim, como você está falando de um negócio que é muita área, né, você está multiplicando 2 fatores aqui, então, geralmente, você está falando de muita área, então, qualquer mexidinha no aluguel, né, no real, aqui ele faz um impacto grande no todo. Então, assim, você começar a imaginar esses aluguéis subindo, o aluguel não é que ele precisa ir de, sei lá, na média aqui de 17 ou 20 para 40 para a equação funcionar. Cada incrementozinho ele já faz um impacto grande na equação, comparado com, por exemplo, o mercado de escritórios. Eu acho que essa parte de desenvolvimento é importante e na RBR a gente separa desenvolvimento, tem fundos de desenvolvimento residenciais e corporativos, a gente não tem de logística ainda, mas acho que a gente separa desenvolvimento em dois marcos. Um é o desenvolvimento, como o GLP e o Gilson fazem muito bem, que eles compram terreno, fazendas muitas vezes, chegam nas licenças e aí fazem o pudim, né, que é a terraplanagem, e aí começam a construir. Então, para a gente, desenvolvimento é quando você entrar lá no começo, na fazenda, vamos dizer assim, no terreno virgem. Mas tem o desenvolvimento que você entra já depois do pudim, que tem todas as licenças. A gente fez uma parceria agora com o Gilson, e nós somos sócios de um ativo em extrema que a gente colocou para o Mercado Livre, que a gente entrou na sociedade depois já de todas as licenças, e você tem todos os riscos de desenvolvimento e o ciclo muito mais curto. Então, esse tipo de operação, para a gente acha muito interessante. Primeiro, porque a gente vai estar próximo de bons parceiros, que sabem produzir, e você qualifica muito o seu portfólio. Então, acho que dentro da RBR, do nosso fundo de logística, as pessoas devem esperar ter um componente de desenvolvimento, um desenvolvimento que gera renda, porque você já está entrando muito próximo depois das aprovações, mas, como o Gilson falou muito bem, a demanda dos novos inquilinos, tomando áreas grandes, e o que eles querem de eficiência nos seus galpões, isso tudo vai ter que ser muito feito por quem tem o pulso desses inquilinos. Então, o desenvolvimento vai ser uma coisa natural para quem tem bons inquilinos na carteira. Eu acho que isso daí é importante frisar, porque eu acho que o mercado deve mudar muito, né? Você desenvolver um terreno, quem desenvolve sabe, todo mundo fala, fazer um galpão em 7 meses você faz depois do pudim, né? Porque demora 2 anos para você conseguir uma aprovação em São Paulo, 1 ano em outros lugares. Então, acho que tem que separar um pouquinho o que é um ou outro, mas entrar nessa fase pós-licenças, acho muito interessante. E eu acho que depois que os fundos ficarem grandes, né, onde você tiver 5% a 10% do seu portfólio em desenvolvimento puro, e aí ter parceiros para fazer isso com você, acho muito interessante, porque a qualidade dos ativos cada vez mais vai ser mandatória para você ter um portfólio de longo prazo bom. Legal. Tentando puxar um outro ângulo aqui também, talvez um pouco mais do produto, né, e de alocação de capital, acho que boa parte das pessoas que estão aqui, o avanço da cobertura, dos research, etc., é para conseguir fazer um trabalho também de educação com essa base mais pulverizada, de entender a categoria, né, da classe do ativo. A gente viu que nos primeiros meses de pandemia, obviamente, o IFIX teve um comportamento, né, que para muitos era esperado, para outros talvez nem tanto, né? A gente ainda vê talvez uma certa analogia dos investidores menos sofisticados com o dividendo imobiliário muito próximo a uma renda fixa. A gente sabe que essa não é a história. E alguns fundos de desenvolvimento, eu venho reparando que eles têm no seu objetivo a venda dos produtos prontos a cap rates que hoje fazem sentido, mas que muitas vezes estão muito próximos ou até abaixo da curva longa de juros, né? E aí, trazendo um pouquinho de macro, numa questão fiscal, sem querer derail, sair muito aqui que a gente tem uma questão de como é que é essa volatilidade nos juros do país. Como alocadores e gestores, assim, que momento vocês entendem que é esse? Qual é a sensibilidade desse cap rate hoje no spot vis-à-vis, acho que o juros futuro? Eu acho que toda vez que você está em desenvolvimento, você tem que ter um prêmio de risco muito, muito superior a você ver a curva longa, né? Pegar uma NTNB longa,
quer que seja. Então, é necessário você ter muito mais prêmio. Né? Você ganhar 100, 200 bips para correr o risco de desenvolvimento não faz sentido na nossa visão. Então, quando a gente entra em desenvolvimento, e, de novo, a gente não entrou em desenvolvimento por ainda em logístico, mas a gente tem quase 1 bilhão em desenvolvimento residencial e comercial, a nossa régua é 20% ao ano. Por quê? Porque alguma coisa pode dar errado em um, muito certo em outros, mas você tem que ter prêmio. Desenvolvimento não é fácil. Você pode ter uma licença que não sai, atrasou 4, 5 meses ou até 2 anos um projeto. Então, eu acho que quando eu vejo fundos de desenvolvimento com a expectativa de prêmio muito magra, a gente, na RBR, prefere não entrar. Então, para você entrar em desenvolvimento, você tem que ter prêmio significativo sobre o que você está lidando hoje. Então, você está falando, grosso modo, se você está aí com 8% de cap numa aquisição que você está comprando sem risco, você vai ter que buscar 12, 12,5% em desenvolvimento, que vai dar muito parecido com essa tira de 20 que a gente está falando. Eu acho que desenvolvimento tem que estar prêmio. Separando desenvolvimento onde você está na largada zero ou quando você está com todas as licenças, que daí você só tem uma questão de performance de obra que hoje, tendo parceiros competentes, é muito, muito controlada. Eu acho que tem só para acrescentar um pouco na pergunta, que assim, muitas vezes o que, pelo menos assim, tem uma discussão também que assim, você descasar um pouco de, óbvio que o yield é crítico, mas você precisa ver onde você está o seu ponto de partida de aluguel. Né? Porque, assim, eventualmente você falar assim, o cap está apertado, mas então eu imagino que, sei lá, o que vai acontecer num prazo aqui de, sei lá, 5, 10 anos, eventualmente vai ter um catch-up aqui do aluguel de fato. Né? Então, você vai ter um crescimento real do valor de locação e aí o crescimento, né, de aluguel, eventualmente você pode sair no mesmo cap que você estava, ou, né, você não precisa imaginar uma compressão para ganhar dinheiro e tudo mais, porque o aluguel está defasado. E aí, assim, você hoje no mercado, que aí talvez até o seu ponto de partida, Thiago, assim, o nominal ficou meio parado e no final a gente teve inflação nesse meio do caminho. Então, assim, a gente deveria imaginar que o aluguel nominal hoje deveria estar mais alto de onde ele está. Então, deveria ter algum tipo de crescimento real daqui para frente, mas tem que estar casado com a economia está melhorando. Então, a gente tem que imaginar aqui que um mercado com, sei lá, 20% de vacância vai ter crescimento real significativo. Mas essa vacância, ela rapidamente se conserta porque o mercado é pequeno. E a gente já viu isso no passado. Então, o que acontece no mercado pequeno é que, assim, que é o Brasil, né, em praticamente todas as classes de ativo, é que a performance da curva de vacância, ela tem uma amplitude muito alta. Então, ele vai de vacâncias muito baixas para vacâncias muito altas, muito baixas, e esse negócio, no final, ele vai ficando com menor amplitude no futuro. Então, parte dessa equação, o que a gente faz, que a gente sempre recomenda quando pergunta, mas você acha que está barato, o cap, não está? Falou assim, olha, faz uma conta de underwriting de pelo menos 5 anos. Está partindo desse aluguel, onde eu acho que o aluguel vai estar em 5 anos, qual é o meu cap de entrada, o que eu acho que é o meu cap de saída, e aí você faz uma tira ali, né, uma taxa interna de retorno daquele fluxo, e aí você começa a ter uma ideia um pouco melhor. E casa um pouco com outros mercados lá fora. Hoje, o câmbio, muita gente fala, está muito desvalorizado, tal, mas ele ainda assim, e aí é uma opinião, né? Mas ainda assim ele serve de referência principalmente para ativos que são commodities. Né? Então você fala assim, estou falando de um galpão aqui de 100 mil metros AAA em São Paulo, ele é muito parecido com um galpão de 100 mil metros em Chicago, sei lá, ele não vai estar tão diferente. Então você fala, quanto que é o aluguel lá, quanto que é o aluguel aqui? Pô, a gente falar de aluguel de, sei lá, $3 o pé quadrado, é muito barato numa referência. Você pode falar que o câmbio está errado, ou que tudo está errado, tudo está barato em dólar em Brasil. Mas é uma referência, e se você compara com outros países de América Latina, a gente também hoje está mais barato do que a média. Então, acho que isso aí ajuda a ponderar e fazer o argumento, que talvez é um pouco do que o Gilson falou, de que a gente tem uma recuperação aí, né? A gente não vai ter nem um crescimento, a gente só tem que recuperar um patamar perdido aí. O que o FEDAC colocou é um negócio curioso, né? Porque quem está vendendo e tem alguma vacância, e está vendendo para um cara como o FEDAC, que está apostando na recuperação, ele fala, eu vou jogar o preço para baixo. E o cara que está vendendo fala assim, não, eu tenho que puxar o preço para cima, porque ele vai recuperar. E no dia seguinte a gente tem um investidor, né, que quer o dividendo. Então, assim, é uma trilogia difícil de combinar. São operações de momento, né? Cada um tem o seu momento para acontecer. Mas é um esporte interessante, viu? Eu tinha uma frase, só fazer um comentário, mas eu tinha uma pessoa que falava o seguinte, numa negociação, quando os dois saem felizes, é porque um não entendeu direito. Então, assim, então, no final, assim, tem um equilíbrio aqui que você precisa achar, né, onde que está bom para o vendedor, está bom para o comprador, e aí achar uma equação. Dani, acho que a gente está falando bastante de preço e, obviamente, ele é resultante também de qual é a nova oferta que chega no mercado, e acho que poucos desenvolveram tanto quanto a GLP, que veio
fazendo land bank, carregando isso já há alguns bons anos, e a gente viu recentemente na imprensa, etc., e um ano talvez de performance recorde, um ano de muito sucesso para vocês. Eu sei, se não me engano, vocês têm quase 400 mil metros para o ano que vem, etc. Da tua leitura, um pouco de supply, para sair um pouquinho da demanda, como é que você vê, talvez, a capacidade dos desenvolvedores de oferecerem novas áreas vis-à-vis o crescimento que a gente tem visto de alguns setores, e principalmente do e-commerce? Bom, acho que um ponto interessante aqui, que é sempre a questão da oferta, né? Obviamente existem diversos mitos aí sobre oferta, etc. A gente pensa justamente o contrário, né? Primeiro que eu acho que assim tem vários movimentos que mostram o que está acontecendo com esse mercado. Acho que desde a mudança do tipo de produto, como o próprio Gilson comentou, a gente está vendo aí um produto hoje de uma qualidade muito melhor sendo entregue. Tem uma questão de mercado, né? Acho que esse é um item importante. Acho que isso é uma configuração que está mudando, até na linha aqui do e-commerce, né? O e-commerce tem sido o driver importante aí nos últimos, não só durante a pandemia, mas até um pouco antes. A gente também não pode desprezar o resto, né, do varejo. Se o e-commerce representa hoje 10% do comércio, a gente tem os outros 90% também, que tem uma relevância, a gente não pode deixar de lado. Mas aí sim o produto acaba fazendo muita diferença, a localização, né? O que a gente tem olhado aí é justamente os mercados que estão próximo dos grandes centros consumidores, né? Então, assim, esse raio aí de 30 quilômetros tem sido aí nossa aposta nos últimos 3, 4 anos. A gente construiu um land bank muito grande em cima dessa tese, acreditando que é aí que viria realmente isso. A gente vê, como outras classes de ativo, um movimento importante de flight to quality. Isso vai acontecer naturalmente, né? Apesar de que a gente tem, obviamente, uma dificuldade também de terreno. Assim, a gente, às vezes, também, como o Caio comentou, todo mundo fala que é fácil desenvolver um projeto, mas hoje não tem tanto terreno disponível como se acredita, né? Você tem questões de licenças ambientais, acesso e várias outras variáveis que fazem um terreno ser bom ou não ser bom, né? Então, posto isso, eu acho que, mesmo com a oferta que a gente está vendo, ainda tem espaço para mais desenvolvimento. A gente acredita que num ciclo longo, é óbvio que a gente não pode descolar da economia, né? Assim, a gente é uma classe de ativo que está bastante ligada ao consumo e, obviamente, o andar da economia faz diferença. Acreditando aí numa economia crescendo razoavelmente nos próximos anos, a gente acha que a gente não vê nenhum risco aí de sobreoferta, mas, obviamente, tem que ter um cuidado muito grande com o tipo de produto que você está desenvolvendo. Dani, talvez dê para puxar um gancho interessante. Você falou dos outros varejos, dos outros ocupantes. Aproveitando isso aqui, a gente vê lá fora, né, que você tem muitos REITs que também são proprietários ou fornecedores de funding para operações de industrial leve, né, de light industry e de categorias similares à logística, mas que não necessariamente estejam tão apegadas à questão da flexibilidade do galpão, da pouca especialização. A gente tem, acho que a nossa indústria, sob o título de logística, e ainda percebo uma memória e uma necessidade muito grande de olhar para esse galpão com as características de piso, altura, etc., número de docas, muito similares, como se essa fosse também, claro, a qualidade do ativo, mas uma necessidade para que haja uma garantia de ocupação e de bons yields. Sobre essa perspectiva, talvez, a gente pode esperar que os produtos fundos imobiliários de logística passem a atuar um pouco mais com alguns ativos um pouco mais específicos e também serem doadores de funding na indústria mais leve. Eu estou vendo o Robson ali, que tem boa experiência nisso. Ou não, a gente vai ter esses produtos separados? A gente, assim, hoje a gente já tem isso, né? Se você olhar diversos fundos que estão aí no mercado, eles têm alguns ativos um pouco com essa cara, né? De alguns BTS, etc., que foram comprados aí ao longo do tempo, né? Acho que não são projetos novos, né? São projetos talvez mais antigos, mas que acabaram sendo absorvendo aí por esses ativos. A gente prefere uma tese mais logística, a gente acredita muito no mercado especulativo. Para a indústria leve, a gente acha que deve ser um contrato
normalmente são contratos atípicos, né? A gente prefere ir aí no caminho da logística, né? Mas eu acho que para a gente começar a ter essa segregação de fundos imobiliários, a gente precisa ter tamanho, né? Eu acho que o mercado de fundo imobiliário ele ainda é ínfimo perto do seu potencial. Eu acho que está faltando um player chegar aqui, que é um player transformacional, que é o institucional, né? A gente viu isso acontecendo nos Estados Unidos na década de final da década de 80, acho que começo de 90, que é quando os fundos institucionais começaram a entrar no mercado de fundo imobiliário e simplesmente o mercado, sim, cresceu exponencialmente, né? Então, eu acho que essa é uma grande aposta. A gente já está vendo alguns players institucionais vindo para esse mercado. Quando eu falo institucional, estou falando de fundos de pensão, que hoje não tem mais aquele juro gordo, longo, para compor a sua carteira. Então, tem que buscar ativos reais. Acho que isso foi muito bem falado no painel anterior. Eu estou falando também de ativos de fundos multimercados, fundos de ações, que vêm nesse aqui, tanto na compressão de cap, quer dizer, no ganho de capital, como também no yield. Você pensar um yield aí de, vamos falar, uma média de 5%, contra um dividendo da Bolsa na faixa de 2,5%, 3%, realmente é um negócio muito complementar para compor a carteira de um fundo de ações ou de um fundo multimercado. Então, assim, eu acho que esse é um player que deve vir para o mercado, já está começando a vir. Hoje, ele não, aqui virou um pouco do efeito Tostines, né? Mas hoje ele não vem porque o mercado não tem tamanho, então tem problemas de liquidez, né? Fundos aí de 1, 2 bilhões, 3 bilhões de tamanho, tem uma dificuldade de conseguir montar uma posição no mercado de fundo imobiliário, e conforme esse mercado de fundo imobiliário vem crescendo, vem tendo ativos com maior tamanho, consegue atrair esses players, né? Acho que a governança também é importante, como foi falado no play anterior. E aí sim, a hora que você começa a ter tamanho, você começa a ter espaço para essa segregação, né? Como você vê no mercado lá fora. Você vê fundo de cemitério, apesar que a gente já tem um aqui, você tem fundo de ativos para data center, você tem prédios de escritório para o exército, né? Assim, o mercado americano, por exemplo, ele é bastante segregado. Então, eu acho que a gente precisa de tamanho para isso. Acho que não tem ainda. Legal, obrigado. A gente tem mais 10 minutos, eu não quero, obviamente, deixar de ter as perguntas da audiência, né, para a turma aqui. Talvez uma última, voltando para os ativos, Gil, você estava pensando aqui, e tem muito a ver com o que você disse, de fato, do custo de construção, que é os famosos 1.500 há muito tempo. Talvez o terreno apreciou um pouquinho, mas também a gente vê terrenos transacionados hoje, que é o mesmo preço pedido de 5 anos atrás, 8 anos atrás, mas que é a história da análise do custo de reposição, né? Então, a gente vê também várias discussões sobre alguns fundos hoje que se apreciaram bastante por conta da compressão do cap, né? E aí estão negociando, acho que a discussão é ativos mais antigos, até de logística, negociando a 4 mil, acima de 4 mil reais o metro quadrado, e até que ponto isso não é acima ou não do preço de reposição. Você repõe ativo, constrói, sabe como isso funciona. Você acha que essa é uma possível distorção da realidade dos juros hoje, e isso, enfim, vai ser potencialmente equilibrado a hora que novos ativos para competir com os ativos venham? Ou, enfim, qual a tua visão um pouquinho sobre isso? Vamos lá. O olhar não é tão simplista assim, mas eu vou tentar fazer... Não era pergunta casca de banana, ser tá? Simples, Prometo. tentar ser simples, né? Eu acho que a equação do custo de reposição, ela passa por uma questão de oferta e demanda pontual. Então, no momento, alguém está tentando formar um fundo, enxerga uma oportunidade de remunerar bem o acionista e compra. O desenvolvedor vende, ele repõe e ele faz um crescimento exponencial da carteira dele ou geométrico, tanto faz. E ele continua crescendo, e ele continua suprindo o mercado. Mas vai chegar um momento que esse spread vai diminuir, e não falta muito para isso acontecer. E quando isso acontecer, eu acho que aí vai entrar um pouquinho na linha do que o Dani falou, que a qualidade e a idade do ativo é o que vai prevalecer no momento da compra. Do flight to quality, né? Não sei se... Mas tem uma discussão também que permeia isso, que
que no final, assim, e um pouco, acho que do ponto que foi levantado, assim, até é engraçado que essa classe de ativo nos Estados Unidos ela é chamada de industrial, né? Ela não é a gente aqui que chama de logística e tal, mas no final lá, e porque eles misturam o light manufacturing, né, a manufatura leve e a logística, e no final, acho que até o benefício dos fundos imobiliários é que você deveria ter, dentro da diversificação, você tentar ter não só todos os galpões parecidos, nos mesmos tipos de localização, até porque assim, o que você busca, né, até parte de dos nossos pilares, que a gente, pelo menos a gente enxerga como sendo uma coisa interessante, é ter risco descorrelacionado. Porque, assim, se te der um problema naquele mercado, por um problema, você está ferrado porque toda a sua exposição está naquele mercado. Então, é bom você ter um pouco de manufatura leve, eventualmente em outra cidade, diversificação de tipo de contrato, diversificação de tipo de inquilino, porque, assim, o inquilino, você fala, eu tenho todo o galpão com um piso de, sei lá, 6 toneladas. Mas nem todo inquilino precisa de um piso daquele que custa caro para fazer. Então, às vezes, é melhor você ter um galpão que para aquele outro inquilino funciona e ele também tem mercado e um aluguel mais baixo, você está correndo menos risco e toda a equação é mais baixa, eventualmente você consegue um cap mais alto. Então, você misturar esse tipo de coisa, acho que faz parte, até da medida que o mercado vai ficando mais sofisticado, principalmente na percepção de distinguir e capacidade de distinguir entre diferentes ativos, é você procurar essa diversificação. Então, eventualmente, assim, o sonho, todo mundo fala, eu gosto de locatário que é o que a turma chama de 3PL, né, que é o cara de logística, porque se o cara sair, eu coloco outro. E, então, isso aí geralmente é o argumento que todo mundo usa. Mas, se você pensar do outro lado, né, se você pegar um galpão que tem um uso um pouco mais específico, aquele inquilino ele também está mais preso naquele ativo, vira uma mão dupla, né, uma via de mão dupla. Então, é mais difícil dele sair. Tudo bem que se ele sair é mais difícil você achar outro cara que vai precisar do galpão exatamente da mesma forma. Você provavelmente vai ter que fazer uma reforma. Mas se você fizer uma análise do que é aquele uso e por que ele está lá, eventualmente faz parte da composição de portfólio você ter um cara desses. Então, acho que isso é um pouco do bacana desse mercado de logística, é que você consegue ter mais variáveis, né, na medida que você vai aprofundando aqui, e aí isso tudo deveria te gerar um benefício de diversificação maior do que simplesmente você olhar e falar assim, não, todo galpão é igual e é só uma questão de cap e de preço de locação. Super, né? Acho que o Dani sintetizou bem que a questão é volume e tamanho, né? Acho que quanto maiores puderem ser os portfólios, a indústria, e aí a gente vai ter o benefício da eficiência da diversificação na classe, na região, nas características do ativo. Não, o mercado de REIT americano é $1 trilhão. A gente está falando de 5 tri de reais, né? Aqui a gente está falando do mercado de 100 bilhões de reais. 100 bilhões de reais. Só um comentário assim. Ter 5 vezes mais tranquilamente. Se usasse a referência de PIB, né, como métrica. Total. Só um comentário aqui em cima do que o Fedak falou. Ele falou um negócio interessante desse negócio de você ter dentro no fundo ativos diversificados. A questão aqui é só uma questão de gestão, né? Quem tem que ficar com a gestão? Né? Se você vê no mercado de equity, normalmente o gestor de equity ele fala o seguinte: eu quero ter o poder de fazer a gestão. Então, assim, eu prefiro uma empresa de shopping, uma empresa de escritório, uma empresa de galpão, porque eu quero poder escolher de acordo com o que eu acredito no ciclo. Esse ciclo vai melhor, esse ciclo vai pior, e eu faço essa gestão de portfólio. Quando você está, assim, de novo, acho que são dois tipos diferentes, dois mundos diferentes. Acho que os dois são possíveis, talvez para dois públicos diferentes. Acho que um público que olha mais um produto que ele é multitipos de ativo, às vezes até dentro da mesma classe, como o Fedak comentou, é o cara que acredita bastante no gestor e fala, não, esse cara sabe aonde entrar, onde sair, né? Quando você vai para um player mais institucional, ele prefere ter esse manche na mão dele, né? Ele escolher se agora é a hora do e-commerce, se agora é a hora da região metropolitana, entre outras variáveis aí que você pode analisar. Só um pensamento aí que eu acho que é muito importante a hora que a gente começar a ver esse mercado ganhando tamanho. Muito legal. Parte do desenvolvimento da sofisticação, né, dos gestores e da indústria. Acho que temos aí próximos 5 minutos, talvez podemos considerar a pergunta, por favor. Falando especificamente sobre a proximidade dos galpões logísticos com os grandes centros consumidores, é o que torna Cajamar a Faria Lima dos galpões logísticos. Agora, vamos olhar especificamente a cidade de Extrema, está a 120 quilômetros do maior centro consumidor. O que eu queria saber de vocês é o seguinte: o que determinou a escolha de Extrema praticamente ser a nova Meca
dos galpões logísticos foram benefícios fiscais? Se sim, o que esperar nós, investidores, desses galpões logísticos quando esses benefícios fiscais se acabarem? Posso responder? Essa nasceu dirigida já, Gilson. Eu vou deixar o Gilson responder, que ele é o rei de extrema, depois, se sobrar alguma coisa, eu falo. Não que eu seja de extrema, mas eu acho que a interpretação é um pouquinho diferente, né? O incentivo fiscal não é de extrema, o incentivo fiscal é do Estado de Minas Gerais. O incentivo fiscal, ele existe na Constituição para ajudar os estados e as regiões a diminuírem as desigualdades sociais. Então, você tem incentivo fiscal no país inteiro. Você tem em Goiás, você tem em Manaus, você tem no Nordeste, você tem no Sul do Brasil, você tem em Tocantins, seja lá onde for. Então, quando você coloca a questão que vai acabar o incentivo fiscal, como fica o galpão de extrema, eu vou dizer para você que ele vai ficar muito bem, porque é uma discussão que, inclusive, a gente tem com o poder público, de que uma empresa não deve se instalar numa cidade por conta única e exclusivamente do incentivo fiscal. Ela tem que ir lá para otimizar a operação, porque a empresa que se instala em função do incentivo fiscal, ela carrega intrinsecamente dentro de si um monte de ineficiência operacional. E ela procura compensar essa ineficiência operacional com um ganho de incentivo fiscal. Conclusão, essa empresa não vai para frente e o incentivo fiscal acaba não sendo suficiente para a empresa ter o sucesso que ela almeja. Por outro lado, a empresa que se qualifica a receber o incentivo fiscal e que promove o desenvolvimento econômico e social, ela desenvolve a região e ela consolida a região. E quando isso acontece, dificilmente essa empresa faz uma realocação de espaço ou de cidade. Indo ainda mesmo assim nessa linha, indo na teoria do apocalipse, que todo mundo gosta de explorar, né? Eu vou dizer para você mais uma coisa. Imagina que amanhã vem uma reforma tributária e acaba o incentivo fiscal. Alguém aqui consegue imaginar que acabou o incentivo fiscal, eu vou sair de Extrema, eu vou sair de Betim, eu vou sair do sul do país, eu vou sair do Nordeste, eu vou sair do Espírito Santo, eu vou sair de Goiás e vem todo mundo para São Paulo? Como é que fica o abastecimento regional? Como é que ficam as estradas? Como é que a gente vai resolver isso? Então, não são questões tão simples e tão simplórias da gente abordar numa discussão assim, acabou o incentivo fiscal e o galpão vai ficar vazio. Porque não vai ficar vazio. Porque tem uma demanda local, porque a região se consolidou e a região está consolidada. Então, eu me coloco à tua disposição de esclarecer só para não ficar se alongando muito, né? É uma questão ampla, é uma questão delicada, é uma questão complexa, mas ela não é simples. E eu te dou certeza que, se o incentivo fiscal acabar, essas regiões estão todas consolidadas. Eu queria só acrescentar duas coisas que acho que é muito importante, né, Gilson? Todo mundo fala assim, pô, se acabar, eu convido todo mundo a visitar hoje a região. Se você chegar lá, você vê que aquilo ali virou um hub logístico, de fato, a 120 km de São Paulo. Então, a quantidade de galpões de qualidade produzidos e que tem lá hoje é muito diferente de várias outras regiões do país. Acho que esse é um ponto. E acho que o segundo, 3 pontos. Outro ponto é uma empresa que se instala lá, e a gente tem alguns casos na região, por exemplo, que o cara tem muita automação de e-commerce, ele gasta uma fortuna para poder fazer isso dentro daquele galpão. Então, não é que ele vai sair da noite para o dia. E eu acho que essa questão do incentivo fiscal, como o Gilson bem falou, teve uma reforma tributária. A reforma tributária, e se for a pior reforma tributária que vai acontecer no país, não é que do dia para a noite você desliga a chave e fala, agora não tem mais. Então, o cara chega lá em Extrema, né, Gilson, ele pega o contrato, a gente passou por isso agora, né? Ele pega o contrato de aluguel, vai falar com o governo do estado, prova, e ele ganha um carimbo onde ele tem 15 anos de incentivo fiscal. Então, se desligar a chave, passou uma reforma tributária no país, esse cara está por 15 anos com aquilo garantido. Né? No Brasil, tem a brincadeira que até o passado é incerto, mas ele tem escrito do governo do estado que ele tem 15 anos de garantia de incentivo fiscal. Então, não é uma coisa, desligou a chave, acabou tudo, como o Gilson falou, vamos invadir São Paulo, que é perto. Tem várias outras questões aí que dá muita tranquilidade de investir em Extrema e continuar investindo em Extrema. Acho que tem isso ainda, né, Gilson? Só falando uma coisa,
Só para lembrar que eu tive essa mesma discussão com o Tiago há 10 anos atrás. Eu ia falar que esse tema é recorrente na agenda, né? E a turma está ganhando dinheiro, viu? Há 10 anos e está dando certo, por enquanto. Mas obrigado pela pergunta. Mais alguma? Alô, bom dia. Meu nome é Paulo, representando a BAE aqui juntamente com o Francisco. E até em linha com essa primeira pergunta, eu queria saber de vocês, primeiramente, parabéns pela explanação. Uma pergunta de cunho logístico também. Qual a perspectiva, como vocês veem, enxergam o crescimento da indústria, né, de ativos logísticos e até mesmo de fundos incorporando esses ativos para a região centro-norte do país, visto que a densidade demográfica tem aumentado por lá, por questões estratégicas, né, de própria localização e de expansão também para chegar no Nordeste. Eu vou fazer só um comentário, assim, que pensando, acho que talvez um gancho, e assim, essa resposta talvez seja uma pergunta meio multifacetada, assim, né, mas pensando num lado da equação, que é o e-commerce, né, então imagina o seguinte, que na medida que, como o Dani já falou, né, então, falando no mercado de e-commerce hoje é 10% do total, e ele é mais ou menos entre 75 e 90 bi, né, esse mercado de e-commerce por ano. Tem uma estatística da CBRE que diz o seguinte, que é meio mundial, né, que eles fizeram, que a cada $1 bilhão de venda de e-commerce, você gera demanda de 100 mil metros de galpão. Então, você imaginar que esse mercado de e-commerce, que ele está projetado a crescer 15% ao ano, a cada ano você está gerando uma demanda de, sei lá, 200, 300 mil metros de galpão, só para atender e-commerce, esquece o resto. Então, se você imaginar que nessas regiões que hoje, né, basicamente, a capacidade de compra, né, que antes estava muito limitada ao varejo físico, ela começa a migrar para o varejo online, porque o cara consegue comprar, né, na Magazine Luiza, Mercado Livre, e por aí vai. Em algum momento, né, na medida que vai começar a ter massa crítica, você vai começar a ter necessidade de galpões para servir essas regiões. Então, assim, deveria, meio que assim, acho que é improvável alguém sair desenvolvendo galpão especulativo nessas regiões, porque dificilmente o mercado começa desse jeito. Mas de maneira reativa, né, a essa evolução do e-commerce, é bem provável que você comece a ter demanda, e aí o mercado sempre começa assim, começa com build to suit, aí o pessoal vai lá, porque, vou tomar um risco de construir um galpão de, sei lá, 50, 100 mil metros numa região que não tem tanta massa crítica, então eu vou lá no build to suit, aí começa que talvez a história é um pouco de extremo aqui, fazendo um paralelo. Você começa pequeno, build to suit, aí o mercado começa a crescer, de tal forma que as pessoas começam a fazer especulativo, e aquele negócio ganha uma massa crítica, o cara vai fazer um galpão naquela região, o cara não vai querer estar isolado, ele quer estar lá. Aquela velha discussão, né? Qual é o melhor lugar para você abrir um restaurante? É do lado de outro restaurante. Porque se o cara, né, ele tem aquele restaurante de sucesso, né? Porque daí, o cara está lá comendo no restaurante, não tem lugar para ele entrar, ele vai no do lado, experimenta, gosta, aí aquele negócio começa a andar. Então, essa questão de cluster para ativo logístico é muito importante. Então, na medida que esses mercados forem desenvolvendo primeiro com os build to suit, você vai acabar tendo mais gente vinculada ou não nessa cadeia que vai começar a explorar esses mercados. Mas eu acho que assim, é meio que ele vai começar puxado por demanda de eventualmente e-commerce. Ativos que já existem, né? Ele começa assim, tirando o que é industrial, né? Porque, sei lá, se você falando no centro-norte, imaginar, sei lá, Manaus, né? Que tem um mercado com um determinado tamanho de galpões, mas ele tinha outro viés, né? Ele era muito mais voltado à indústria, então, pensando em ativos logísticos mesmo, acho que vai ser mais puxado pela questão do e-commerce. Que de uma forma até, né, meio que começou, assim, se você percebe os movimentos da Amazon, do Mercado Livre recente, e até os investimentos no Mercado Livre com uma frota aérea, é muito caro, né? Assim, se ele está precisando de uma frota aérea, já é para mostrar que ele tem que dar conta de uma entrega de uma demanda, que hoje é uma rota que vai ser uma rota menos eficiente se ele tivesse uma operação local. Então tem um gap de tempo aí, né, de desenvolver, etc. Mas eu acho que, ainda mais com o 5G chegando, e eu acho que a gente talvez faça o link no subtítulo aqui do painel, que essa onda veio para valer, a mudança é comportamental de consumo, né? Então, assim, eu acho que aqui o FEDAC trouxe um dado da CBRE que é bem interessante, eu acho que esse, em particular, é um dado que a gente pode, sim, olhar, porque não é uma questão de,
né, aquela coisa de, quando a gente fala para a penetração de shopping cidade média, a gente está fazendo umas analogias que foram talvez não tão acertadas. Aqui é uma mudança comportamental de fato de consumo, a penetração de smartphone, de acesso e fazendo passo do 5G é uma disrupção que não volta para trás, né? E acho que aí alguns players vão conseguir sim antecipar um pouquinho. Eu concordo com o Fedak, ele vai no build-to-suit antes, mas a liquidez também no mercado e acho que um pouco mais, talvez não necessariamente de ousadia, mas de entendimento da dinâmica de longo prazo, um horizonte um pouco mais longo, faça com que essas regiões se desenvolvam um pouco mais rápido, acredito. Eu acho que tem um ponto que é importante, falando em fundos, é muito importante você ver quem são os inquilinos dos fundos, porque, por exemplo, a GLP é mundial e ele tem clientes mundiais. O Gilson já tem clientes que demandam galpões para ele em alguns lugares. Os fundos que têm galpões com inquilinos que vão crescer, eles vão demandar entrar em novas praças. Você tem que fazer um BTS? Não necessariamente, porque esse cara, muitas vezes você pode fazer, se você conseguir chegar no preço correto do BTS, mas quem tiver bom inquilino no seu portfólio vai ter demanda, porque esses caras têm um pulso de onde está crescendo. A Mercado Livre sabe onde ela está vendendo mais. Então, ela está lá acompanhando que ela vendeu mais em Goiânia, 30% mais do que no mês passado, ela vai precisar ter um centro de distribuição lá. Então, acho que é muito importante você observar o seguinte: esse cara, o portfólio desse fundo, ele tem caras que podem gerar novos negócios para esse fundo, que, obviamente, o inquilino que está satisfeito com você, ele vai querer demandar novos ativos de você. É uma relação que você já construiu. Então, é muito importante, como o Fedak falou, a demanda vai vir do seu inquilino. Por isso, é bom ter bons inquilinos. E a assertividade de escolha, né, de localização por parte do inquilino hoje é muito maior, porque essa demanda que gera todo o tracking de dados, né, ele consegue ter uma leitura preditiva de onde ele tem que estar, para que tipo de produto, com que frequência, com que é tão mais apurado isso, que ele consegue ter, acho que, uma garantia, uma assertividade de escolha desses lugares, muito mais do que há 10 anos atrás, quando a gente falava de Jaboatão nos Guararapes, enfim, quando teve as iniciativas mais para o Nordeste e tal, que era assim, não, build-to-suit, 15 anos, de um bom crédito para eu fazer um CRI, eu estou fazendo quase como uma operação travando uma operação de renda variável aqui. Né? Acho que hoje é um pouquinho diferente. Eu vi que temos ali o Robson em pé, é isso? Não sei se a gente tem mais uma... Nós precisamos concluir por conta do almoço. Eu gostaria, mais uma vez, de agradecer a presença de todos os nossos convidados aqui do painel. Obrigado. A todos que participam aqui conosco, nós teremos agora um breve intervalo para almoço. O almoço será servido para todos os participantes no primeiro subsolo. Lembrando que nós estamos seguindo todos os protocolos, então a comida é toda separada, embalada individualmente. Na parte da tarde, nós voltaremos para falar sobre fundos de papel, fundos de fundos, shopping center, e também vamos trazer dados sobre o mercado de escritórios e logística através do Clube FI da Sila. Todos estão, mais uma vez, muito convidados novamente. A todos que nos acompanham online, voltamos pontualmente às 13h40. Obrigado.